351. Doação. Ao ouvir isso, Lei ficou em silêncio. A história mostrou que, quando ambos os lados em uma guerra tinham força militar igual em todos os níveis, essa era de fato a maior possibilidade. Com o tempo de vida do protetor de Twilight's Zone chegando ao fim, eles estavam realmente em desvantagem. Embora toda a raça não fosse exterminada, os humanos perderiam grande parte de seu território. Nossa estratégia desta vez é contar com o uso das 3 cidades para defender. Cada cidade tem 3 magos de nível 2 estacionados lá, bem como um grande exército. O protetor do leste está de prontidão, pronto para reforçar qualquer uma das cidades conforme necessário. Lei coçou o queixo. O banho de sangue aqui será realmente aterrorizante. Ei! Ei! Como se estivessem cansadas de esperar, muitas criaturas das trevas começaram um alvoroço enquanto avançavam em direção às muralhas da cidade. 10.000 cavalos atacaram o campo, fazendo o chão tremer um pouco. O rosto de Fendix permaneceu inalterado e ele usou uma impressão secreta para passar uma mensagem. Envolva a primeira camada de defesa. Instantaneamente, muitas runas apareceram nas enormes muralhas da cidade de Dolon, irradiando luz que se transformou em uma barreira. Estrondo. Chamas. Línguas de fogo dispararam, engolindo as criaturas das trevas próximas. Eles gradualmente cresceram, lentamente se espalhando ainda mais. Não é um pouco cedo para usar formações elementais de fogo? Lei franziu as sobrancelhas. Essas criaturas das trevas podem não ser fortes, mas existem muitas delas. Não, podemos deixá-los esgotar nossa força em números apenas com a primeira troca. Além disso, precisamos que nossas tropas tenham moral elevado. Ainda temos muitos cristais mágicos de reserva e essas formações externas não consomem tantos. Não há necessidade de se preocupar. Fendix olhou para o campo de batalha e explicou a Lei casualmente. Chamas furiosas queimavam como uma tocha gigante no meio da noite, atraindo inúmeros Darkmotes para eles. Aaron estava no topo da cidade, seu rosto pálido com a visão diante dele. Os cadáveres em chamas tinham um odor pungente que causava arrepios em sua espinha. Depois de esperar que o fogo se extinguisse, as criaturas das trevas avançaram para a base das paredes e estavam prestes a entrar em batalha com a guarda da cidade. Com o canto do olho, Aaron notou uma besta feroz com garras afiadas e ferozes dentes brancos perolados babando. Imediatamente, ele olhou para o anel cinza no dedo indicador da mão direita e gritou em sua mente: Vovô Merlin. Se você não me ajudar agora, eu definitivamente sou carne morta. Não se preocupe. Comigo aqui, nada vai acontecer com você. A voz de Merlin soou dentro da cabeça de Aaron. Não era Lelin falando com ele, mas a limitada. Originalmente, você poderia simplesmente ter desertado e fugido, mas é uma pena que agora estamos no meio de uma guerra. Se você tentar escapar, todos os mágicos de além da imaginação não terão escolha a não ser caçar você imediatamente. Merlin pareceu suspirar. Se isso fosse em tempos de paz e Aaron tivesse desertado e escapado, naturalmente apenas os membros de sua própria guilda estariam caçando. Mas tudo isso mudou durante a guerra, claro que eu sei disso. Aaron entrou em pânico. Dê 3 passos para trás. Use a técnica da bola de fogo de energia secundária. Aponte 50 graus para a direita. Merlin comandou com um tom frio e severo. O corpo de Aaron não pôde deixar de obedecer à voz, e ele deu 3 passos para trás, evitando as garras de uma fera. Quack! Quack! Um enorme corvo negro desceu em espiral e ao ver a fuga de Aaron, um brilho quase humano de arrependimento brilhou em seus olhos. Droga! Eu quero matar você. Aaron disse rapidamente enquanto parava em cada sílaba e balançava a mão direita para o pássaro. Uma pequena bola de fogo cortou o ar e atingiu o corvo. Brum! Uma chama vermelha escarlate queimou o corvo em cinzas, em instantes. A criatura nem sequer conseguiu emitir um som antes de ser queimada até ficar crocante. Agora mesmo, isso foi. Os olhos de Aaron perderam o foco. Ele tinha certeza de que sua bola de fogo não tinha sido apontada nem perto do corvo. Ainda assim, parecia ter voado tolamente em seu caminho. Previsão. Isso é algo que você deve aprender rapidamente se não quiser morrer no campo de batalha. Merlin disse de dentro do ringue. E Aaron olhou a admiração nos olhos dos acólitos que o cercavam, e cerrou o punho com força no escuro. Eu vou. Ponto. Algumas horas depois, o som do uivo de uma besta desolada viajou de longe e, como a maré,
Todas as criaturas das trevas recuaram. Fendix acenou com a cabeça. Parece que hoje foi apenas uma sondagem. Vamos voltar. Neste momento, vários cavaleiros elfos negros em suas aranhas subterrâneas de inverno pararam na encosta de lama diante da horda. Olhando para a cena, um deles assentiu. As 3 matriarcas de nível 2 dos inimigos estão reunidas aqui. É aqui que a batalha deve ocorrer. Mande o sinal. Um dos cavaleiros disse algumas palavras a um pombo-correio branco e soltou o pássaro logo em seguida. O pombo-correio branco circulou no ar e voou para longe no horizonte. Ponto. A noite havia caído e o toque de recolher militar deixou Dolon em silêncio. De volta àquela pequena sala mofada, Merlin estava conversando com Aron com segurança. Você já foi enviado para cá. Não importa o motivo que você tenha, escapar de seus deveres é uma via de mão única para a morte. Só há uma coisa que você pode fazer agora, e isso é servir. Acumule muitos pontos de contribuição e use-os para acelerar seu avanço para um magos de nível 1. Todos os magos têm o poder de tomar suas próprias decisões, o que aumentará muito suas chances de sobrevivência. Embora todo o campo de batalha estivesse cheio de perigo, ainda havia alguma esperança. Pelo menos para os magos, o Conselho de Guerra estabeleceu um sistema de recompensa. Isso permitia trocar pontos de contribuição por recursos. É difícil para alguém chegar ao poder em períodos de paz. A guerra, no entanto, produziu inúmeros heróis. Era uma época em que alto risco encontrava alta recompensa. Claro, eu sei disso. Aron pensou profundamente, mas minha aptidão e técnica de meditação. Ele hesitou. Estou trabalhando para consertar sua aptidão. Depois da pequena operação de ontem, você também sentiu, não foi? Merlin riu. A única coisa que o manipulava agora era Lelin, que estava livre no momento. Foi o próprio Lelin quem prejudicou a aptidão de Aron no passado. Agora, com a chip e as informações que ele obteve em seu tempo na natureza Alliance, esse tipo de ferimento menor era fácil de curar. Ao ouvir isso, a expressão de Aron relaxou. Desde que Merlin conduziu uma operação nele, a dor de seus ferimentos foi aliviada e sua aptidão foi restaurada. No entanto, apenas isso não é suficiente. Merlin continuou explicando, sua aptidão está apenas na 3ª série, e este é o seu limite. Os magos que podem aumentar sua aptidão há muito se extinguiram. Embora com sua classificação atual você possa se forçar a praticar a técnica de meditação de alto nível de sua guilda, ela realmente não combina com você. O rosto de Aron afundou. A técnica de meditação de alto nível transmitida nesta guilda era o coração flamejante, e não tinha muitos requisitos. Contanto que alguém tivesse afinidade com o elemento fogo e possuísse uma aptidão igual ou superior ao 3º grau, eles poderiam praticá-lo. Mas havia um problema aqui. Sua afinidade primária não era o fogo, mas a água. O fogo era apenas uma afinidade secundária dele. Além disso, para um mago praticar o coração flamejante, quanto maior a aptidão, melhor. Sua aptidão de 3º escalão mal atendia aos padrões. Basicamente, você não tem como obter reconhecimento e aprender a técnica de meditação de alto nível de sua guilda. Concluiu Merlin. Sim. E agora? Os olhos de Aron estavam manchados de desânimo. Ah! Nesse momento, Merlin riu alto e disse, você esqueceu? Eu, Merlin, sou um magus lendário. Como eu não teria minhas próprias técnicas de meditação de alto nível, eu concederei a você uma técnica completa de meditação de alto grau. Além disso, tem a capacidade assustadora de permitir que você perscrute o futuro. Se você pode prever o futuro, você pode controlar tudo. A voz de Merlin estava cheia de confiança. Preveja o futuro, controle o futuro. A respiração de Aron ficou mais pesada. Isso mesmo. Esta técnica de meditação é chamada chama sagrada. Ponto. Em Dolon City, o quarto de Lelin era muito diferente do de Aron. O chão folheado a ouro, a colcha macia de brocado de seda, enormes candelabros de cristal e pratos de ouro e prata contendo muitas frutas. Comparar o quarto de Aron com este lugar era como comparar a cabana de um mendigo com um grande palácio. Poucos acólitos podem resistir à tentação de uma técnica de meditação de alto nível. Lelin suspirou. Com sua conexão, ele percebeu que Aron havia começado a usar essa nova técnica e soltou um suspiro suave. Embora o Shipai tenha reparado a chama sagrada e eliminado seus efeitos colaterais, Lelin ainda era cauteloso com isso. A alma era um grande mistério.
Embora Leilin tivesse presumido anteriormente que sua pesquisa sobre espíritos era profunda, depois de ficar à mercê de um fantasma, ele percebeu quão ridículos eram seus pensamentos. A quantidade de pesquisa que ele havia feito no campo dos espíritos era insignificante. Ele percebeu que era como um sapo em um poço abandonou completamente todas as noções anteriores que tinha sobre a profundidade de sua pesquisa. Ainda mais, em relação à técnica de meditação de alto grau chama sagrada, ele desejava apenas admirá-la e respeitá-la de longe. Embora ansiasse pelo poder do destino, ele não queria se transformar em um louco esquizofrênico. Assim, foi necessário coletar dados por meio de testes ao vivo, que foi o que ele colocou em movimento. Leilin tinha uma expressão vazia no rosto, cheia de indiferença. Seu olhar perfurou um véu de luz e olhou para o futuro. No dia seguinte, as criaturas das trevas cercaram a cidade como de costume com sua bucha de canhão. Brum! Uma bola de fogo foi disparada e transformou um enorme urso negro em uma tocha. Aaron retraiu calmamente sua mão. Sem se importar com os olhares cada vez mais reverentes dos acólitos ao seu redor, ele caminhou para o lado e começou a meditar para restaurar sua força espiritual. Qual é a sensação da nova técnica de meditação? Merlin e Aaron estavam conversando dentro de sua cabeça. Aaron já havia praticado apenas uma técnica de meditação simplificada. Até mesmo Leilin se sentiu insondável de que a transição foi tão suave. E depois de praticar a chama sagrada, a aura de Aaron mudou ligeiramente. 352. 10 anos num flash eu me sinto ótimo. Seja restaurando minha força espiritual ou durante o cultivo, as técnicas de meditação de alto nível estão muito além das versões simplificadas, Aaron disse a Merlin enquanto se levantava. Mas e a aura que estou emitindo? Se algum membro da guilda me encontrar, eu definitivamente serei pego interrogado. Não se preocupe. Este anel mágico que cheirei pode ocultar sua aura e criar flutuações artificiais em sua força espiritual. Com sua força atual, mesmo um maguso oficial não será capaz de descobri-lo. Merlin estava muito confiante. Sério? Os olhos de Aaron brilharam. Claro, você não sabe quem eu sou? Além disso, este é um artefato mágico. Um artefato mágico. Você sabe o que isso significa? Você está muito fraco agora, ou então você seria capaz de mostrar mais de seu poder. Na verdade não, mas já ouvi falar deles antes. Aaron coçou a cabeça. O que eu faço em seguida? Continue matando nossos inimigos e acumule pontos de mérito. Eu dei uma olhada na lista de recompensas ontem, e a poção que pode suprimir sua força espiritual será útil. Você absolutamente deve entender isso. Eu entendo. Aaron cerrou o punho com força, os olhos mostrando sua resolução. Essa mulher humilde e família Broderick, eu voltarei. 2 meses se passaram. Fora das muralhas de Dolon, a guerra continuava. Numerosos exércitos de elfos negros se posicionaram em frente à cidade, seus acampamentos se estendendo por dezenas de quilômetros. Várias tendas douradas estavam no centro do acampamento do exército, a aura dentro o suficiente para fazer até Leilin franzir as sobrancelhas. Sob comando organizado, o poder de batalha das criaturas das trevas e elfos aumentou em vários níveis. Dolon City estava envolvido em uma batalha intensa, com o degrau mais fraco sofrendo o maior número de baixas. No entanto, havia um suprimento constante de bucha de canhão da região leste, o que lhes permitiu aguentar. Sob tamanha pressão, a atmosfera em Dolon City tornou-se cada vez mais pesada. A sensação de uma crise iminente envolveu o coração de todos. Aaron agora era um pouco famoso, o centro das atenções encontrando depois que ele espancou alguns acólitos que foram enviados para causar problemas para ele. Dado que os magos valorizavam a força mais do que qualquer outra coisa, sua residência agora havia sido mudada. Este era brilhante, limpo e muito maior do que antes. Aaron estava sentado em um lençol listrado azul com gotas de suor rolando pelo rosto. Leilin, entretanto, estava monitorando suas ações de dentro do Anel Negro. Esta foi a primeira vez que ele usou a força espiritual única nascida de sua nova técnica de meditação, a chama sagrada, para explorar as marés do destino. Leilin prestou muita atenção a isso e ordenou que o AI-chip coletasse dados periodicamente e acumulasse informações em seu banco de dados. A chama sagrada que Aaron treinou obviamente não era aquela que o AI-chip havia aperfeiçoado. Esta versão foi modificada por Leilin usando o chip, e muitas porções manipuladas foram adicionadas. Está aqui.
Leyline riu e ondulações negras encheram seus olhos. Imediatamente depois, as visões foram interceptadas pelo anel. Acima da cidade, Aaron ergueu os braços e lançou uma bola de fogo, fazendo com que um enorme javali rolasse, enquanto um sorriso aparecia em seu rosto. Mas neste momento, ocorreu uma anomalia. Um grande macaco preto saltou da ordem retirada. Ele tinha 3 olhos, e o centro emitia um raio vermelho. O próprio macaco explodiu com um poder que se igualava a um magus oficial. Sem tempo para se esquivar, Aaron foi explodido em pedacinhos. Essas cenas passaram pelos olhos de Leyline, mas eram um tanto embaçadas e desordenadas. Então é assim que é. Nesse ritmo, Aaron morrerá no seco 3 dias depois. Leyline tocou seu queixo, as informações da técnica de meditação foram interceptadas. Permitir transmissão, a voz robótica do AI-chip entoou. Sim. No momento em que Leyline falou, o corpo de Aaron tremeu na cama, seus 2 olhos perdendo o foco e rolando para trás como se tivesse visto algo aterrorizante. Leyline implementou mudanças de backdoor na chama sagrada. Ao combinar essas mudanças com a IA limitada no ringue, quaisquer premonições que Aaron tivesse seriam interceptadas e vistas pela primeira vez por Leyline. Somente com sua aprovação essas cenas do futuro entrariam na mente de Aaron. Além da interceptação, Leyline poderia modificar esses fragmentos de visão à vontade. Em outras palavras, Aaron só viu o que Leyline queria que ele visse. Afinal, era melhor ser cauteloso com os acólitos cujo treinamento nisso lhes permitia ver o futuro. Senão, o que ele deveria fazer se eles descobrissem seus planos por meio de suas profecias? Claro, Aaron ainda não tinha um forte cultivo nesta técnica. Ele só era capaz de profetizar eventos com a habilidade de um acólito de nível 1, o que o impedia de sentir qualquer coisa sobre Leyline. Mesmo que ele avançasse para se tornar um magus oficial, com Leyline interceptando primeiro, ele não sentiria nada. Para tomar conhecimento da interceptação, ele precisava, no mínimo, igualar Leyline no poder. Isso significava que ele não poderia prever as ações de Leyline e se preparar contra elas até que fosse promovido a magus de nível 2. Infelizmente, Leyline não lhe deu a oportunidade de fazê-lo. Embora o AI-chip não pudesse atualizar a chama sagrada além do nível 3, pelo menos não é mais restrito apenas às mulheres. Leyline tocou seu queixo. Ainda não há porquinhos da Índia suficientes. Ele se virou e olhou para o colar colorido e o caderno incompleto sobre a mesa. Estes eram, no máximo, objetos mágicos especiais. Ele apenas os chamava de artefatos mágicos para enganar acólitos como Aaron. Mas foi o suficiente. No campo de batalha, não se pode controlar a própria vida nem a morte. Se eu colocar essa isca, eles terão que morder, não importa o quão suspeitos sejam. Leyline sorriu com confiança. Por que ele não comprou escravos ou escolheu pessoas da natureza Alliance? Seria muito óbvio que ele era o mentor, o que não era propício aos planos de Leyline. Enquanto isso, Aaron estava assustado com a previsão. Ah! Eu vou morrer 3 dias depois, nas mãos de uma criatura das trevas com a força de um magus oficial. Ele bufou asperamente. Ele havia empalidecido visivelmente e estava tremendo após aquela premonição. Do que você tem medo? Esta é apenas uma possibilidade no rio do destino. Já previ minha morte dezenas de vezes, mas não sobrevivi bem? Merlin apareceu, parecendo desdenhoso. Sim, sim. A luz nos olhos de Aaron aumentou. Ele agora conhecia os muitos benefícios de poder usar o poder do destino. O que devemos fazer agora? Aaron começou a ponderar com entusiasmo. É simples. Apenas se candidate para sair desta região ou finja que está ferido e se esconda por alguns dias. Merlin parecia ser muito experiente nisso. Ponto. A ofensiva dos Elfos Negros não se limitou apenas à região leste de Twilight Zone. A região norte também havia sofrido o ataque dos Elfos Negros. Cidade após cidade caiu até que alguns magos de nível 2 foram eliminados, finalmente estabilizando a situação. Ainda assim, eles conseguiram empurrar a frente de batalha para dentro algumas centenas de metros. Eles até despacharam cavaleiros de elite do Underground e o Interspider que pareciam ser batedores enviados para reconhecimento. A região leste estava relativamente calma. A defesa tripartida de Dolon, o Aquezir e Issador, com o fornecimento contínuo de tropas, manteve um impasse inquieto. Mesmo assim, aproveitando as infinitas criaturas das trevas como bucha de canhão, os Elfos Negros causaram muitos ferimentos aos magos que defendiam os postos.
Era certo que numerosos acólitos morreriam, mas até mesmo alguns magos oficiais haviam caído. Quanto aos soldados e cavaleiros regulares, muitos deles foram perdidos para contar. Em um piscar de olhos, 10 anos se passaram. Lei havia sido substituído algumas vezes e periodicamente retornava à natureza aliança. Nesse período, no entanto, ele se manteve discreto e raramente fez algo chamativo. Portanto, ele não tinha uma grande reputação. Só ele sabia o quanto havia melhorado durante esse período. Lei. Eu recebi o coração do demônio terrestre. Há 50 aqui, e eu os enviei para o seu laboratório. Uma runa se iluminou e transmitiu a voz de Fendix. Muito obrigado. Entrarei em contato com você mais tarde. Leyline respondeu deliciosamente. Finalmente consegui. Agora todos os requisitos foram atendidos. Ele correu para o laboratório, onde um magus vestido de preto o esperava. O homem respeitosamente inclinou a cabeça, dizendo: este é o coração do demônio terrestre que Lord Fendix queria que eu passasse para você. Por favor, assine aqui para mostrar que você o recebeu. Leyline assentiu e pegou os ingredientes. Depois de verificar cada um, ele assentiu com satisfação. Ele acenou com o braço sobre o pedaço de pergaminho que Magus em vestes negras ofereceu, e uma marca de cobra negra se formou, imediatamente. Vendo isso, o Magus curvou-se e partiu respeitosamente. Leyline entrou em seu laboratório e ativou formações de feitiços para isolamento e defesa. Uma camada de várias runas iluminadas começou a circular do lado de fora. Com todos os ingredientes aqui, posso finalmente tentar preparar poções. Sorrindo, Leyline olhou para suas estatísticas. Leyline Farlier. Posto 2 bruxo. Linhagem, serpente Kemoyin gigante. Força, 21,1. Agilidade, 14,4. Vitalidade, 29,9. Força espiritual, 127,9. Poder mágico, 127. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Ele passou todos os dias dos últimos 10 anos treinando em sua técnica de meditação de alto grau, lentamente temperando sua força espiritual. Ao longo de seu treinamento como aluno de Kemoyin, ele começou a sentir que a questão da irritabilidade causada por seu avanço prematuro foi corrigida lentamente. Dado o ritmo rápido de seu avanço da última vez, uma base instável era de se esperar. No entanto, tudo isso foi compensado nos últimos 10 anos. 353, poção do sopro da serpente gigante. 10 anos era muito tempo. Neste período, além de treinar em sua técnica de meditação, Leyline absorveu constantemente mais informações sobre Twilight's Zone para complementar o banco de dados de seu airship. Dado que ele já era um magus de nível 2, ele era respeitado em todos os lugares. Para seu benefício, a maioria das guildas simplesmente deu a ele todas as informações que tinham. Além disso, ele trocou seus pontos de contribuição por grandes quantidades da melhor pesquisa em Além da Imaginação. Essa nova pesquisa sinergizou perfeitamente com os dados que ele já havia armazenado na Costa Sul. Shipai. Comece a experimentar a preparação da poção sopro da serpente gigante. Os olhos de Leyline brilharam enquanto ele comandava. Imediatamente depois, com um tapinha em sua bolsa espacial, todos os tipos de ingredientes encheram a mesa. A poção de sopro da serpente gigante foi um ganho inesperado do armazenamento de uma guilda de pequena escala em Além da Imaginação. Originalmente, era uma receita incompleta para uma antiga poção de força espiritual. Originalmente não foi nomeado assim, mas Leyline e o airship foram modificados para atender o Aloxi em geral, e sua própria linhagem de serpente Kemoyin gigante em particular. Assim, ele havia sido renomeado após todas as mudanças. Em outras palavras, ele ajustou os fundamentos da fórmula antiga para atender às suas necessidades individuais. Depois que ele avançou para se tornar um Alok de nível 2, todas as poções antigas anteriores que ele reuniu, como as lágrimas de Maria, agora eram inúteis para ele. Por outro lado, este bafo da serpente gigante foi fruto de 10 anos de laboriosas pesquisas. Era uma poção capaz de aumentar a força espiritual dos Warlocks. Lamentavelmente, Leyline não conseguiu encontrar um substituto para o coração do Ertenfien até agora, e ele não foi capaz de prosseguir. O treinamento em antigas técnicas de meditação de alto nível consistia em um esforço incansável que acabaria valendo a pena. O tempo era da essência. Mas neste ponto, a melhora na força espiritual de Leyline começou a diminuir.
Isso era comum ao cultivar usando técnicas de meditação de alto grau. Quanto mais longe se ia, mais difícil era avançar. Infelizmente, a intensidade crescente da guerra, bem como as mortes de vários magos oficiais, deixaram Lei Lin sentindo uma urgência crescente. O coração do Artenfin veio na hora certa. Após 10 anos de trabalho duro, todos os danos ocultos no corpo de Lei Lin foram curados. Ele agora poderia continuar a aumentar sua força usando poções. Isso era obviamente uma coisa boa para ele. Mas isso não era tudo. Lei Lin fechou os olhos e assumiu o papel de Merlin no anel de Aron. Aron era agora 10 anos mais velho, mas devido à habilidade única de magia, ele ainda parecia bastante jovem por fora. Finalmente estou de volta. Aron acariciou uma placa de trânsito, parecendo emocionado. Era aqui que ficava a sede de sua guilda. Vendo a arquitetura inalterada, Aron sentiu que nada havia mudado. Ah, Aron. Você ainda não está morto. Você não estava em Dolon City? Por que você está de volta? Você abandonou sua posição? Um jovem mágico com um nariz aquilino disse com um olhar incrédulo em seu rosto. Imediatamente, um grande número de acólitos saiu de seus quartos, seguindo atrás de um jovem, como se agrupando em torno de um líder reverenciado. Atrás dele estava uma jovem que olhava para Aron com uma expressão complicada. O mago no centro estava vestido com vestes luxuosas. Embora ele tivesse apenas as flutuações de energia de um acólito de nível 3, ele usava alguns artefatos mágicos. Aron. Ele franziu as sobrancelhas e então olhou para a mulher atrás dele. Este é o Aron. Sim. A jovem assentiu e agarrou a mão do jovem, mas eu não tenho mais nenhum relacionamento com ele. Fui eu quem sugeriu que ele fosse para Dolon. Você se esqueceu disso? Ah, sim, isso aconteceu. O jovem nobre deu um tapinha na cabeça. Aron, que estava assistindo a isso, parecia cada vez mais sombrio. Eu não me importo como você voltou. Apenas lembre-se disso, ela é minha. Comporte-se, ou então. O jovem bocejou, entediado, dispensando Aron como se fosse um mendigo. Ele se preparou para partir. Todos os acólitos ao redor riram, combinando com suas ações. Que show incrível! Aron de repente levantou a cabeça e a força espiritual de um magus oficial de repente explodiu de seu corpo, varrendo a área. Muitos dos acólitos ficaram paralisados e caíram no chão, nem ousando se mexer. Ah! Um magus oficial! A expressão do jovem nobre mudou, enquanto os músculos faciais da mulher se contraíram. Ela nunca imaginou que o lixo que havia abandonado um dia chegaria tão longe. Seu arrependimento durou apenas um momento antes de se transformar em medo e ressentimento. Destruiu. Ela pode sentir traição e ressentimento agora, mas essa era a verdade. A expressão da jovem se distorceu ainda mais. Qual magus chegou? Xiu. Uma figura negra brilhou e, de repente, um velho de cabelos brancos apareceu. Mentor, estou de volta. Aron curvou-se para este velho. Ah! Você é Aron. O velho esfregou os olhos, pensando ter visto uma ilusão. Algumas horas depois, no escritório do velho. Isso é ótimo. Você não apenas recuperou seu talento inato, como também usou a versão simplificada de Blazing Art para avançar para um magus oficial e até acumulou pontos de mérito suficientes para retornar. O rosto do velho estava vermelho e era evidente que ele havia se comunicado com o povo de Dolon. Enquanto Aron o acompanhava em suas risadas, ele estava zombando por dentro. As informações sobre ele não eram segredo. Se seu mentor o estivesse vigiando, ele já teria descoberto há muito tempo. Essa exibição significava que esse mentor dele havia presumido que ele morreria em Dolon e havia desistido dele há muito tempo. No entanto, ele era um adulto que passou uma década na zona de guerra. Fazia muito tempo que ele se tornara adepto de esconder suas emoções internas. Mentor, gostaria de solicitar o acesso ao treinamento em Blazing Art, bem como o tratamento que os magia oficiais da guilda têm. Aron falou com indiferença. Isso mesmo. Você deve treinar nisso, já que a versão simplificada é inútil depois que você se torna um magus oficial. O velho magus assentiu, contanto que você passe no teste para confirmar sua técnica de meditação. Tudo que você solicitar será concedido. Aron tocou o anel preto em seu dedo e riu com indiferença. Técnicas para verificar a aura de uma técnica de meditação foram inventadas por essas guildas para rastrear traidores e espiões. No fundo, ele estava se comunicando com Merlin,
Vovô Merlin, por que temos que pedir coração flamejante? Nos últimos 10 anos, enquanto Merlin salvou a vida de Aron várias vezes e o ensinou muito, os dois ficaram muito próximos. Mesmo que você treine, na chama sagrada, você ainda precisará colocar uma frente. Merlin apareceu na mente de Aron na forma de um velho sábio enquanto explicava lentamente a situação. Você era inicialmente um acólito inútil sem uma técnica de meditação de alto nível. Se você não ganhasse a técnica de meditação de alto nível de uma guilda como fachada, de que outra forma você explicaria seu avanço a partir de agora? Além disso, não se esqueça dos recursos da guilda. Tem o projeto de um artefato mágico para você. Se você puder criá-lo, definitivamente aumentará sua força em uma margem enorme. Que artefato mágico! As palavras de Merlin despertaram a curiosidade de Aron. Meteor Sword, um artefato mágico de alto nível. Embora eu ainda tenha projetos de artefatos mais poderosos, eles são demais para você, agora. Merlin disse indiferente. Aron assentiu. Com sua força atual como magus oficial, era praticamente impossível para ele fazer artefatos mágicos. Apenas magia de nível 2 teve a oportunidade de ter um artefato mágico de alto grau, e para ele conseguir um tão cedo já foi muita sorte. Tenho que ajudar a encontrar os outros fragmentos do vovô Merlin mais cedo. Aron estava se sentindo extremamente orgulhoso de suas realizações. Bip. Gravou a técnica de meditação de alto grau, Blazing e Flame. Salvando no banco de dados de técnicas de meditação de alto nível, alguns dias depois, o AI-Chip solicitou assim. Aron recebeu a técnica de meditação de alto grau, o que significava que Leilin também a recebeu. Embora Leilin salivasse com o poder do destino, as técnicas de meditação de alto nível de outras guildas ainda o atraíam muito. Além de afastar suspeitas indesejadas, essa era outra razão pela qual ele não usava seus próprios acólitos para esse experimento. Como um bônus, Leilin agora estava trazendo à realidade a espada que ele havia projetado. Meteor Sword era uma arma exclusiva de Warlock que ele havia projetado para si mesmo. Ele se inspirou para isso em Rise of Dawn, o artefato mágico de nível médio da Costa Sul. Ele gastou muito tempo e esforço nisso, e pode-se dizer que a maior parte do tempo que passou em Pottertown foi dedicada a esse experimento. No entanto, os materiais para esta arma exclusiva de Warlock eram muito difíceis de encontrar. Mesmo Leilin não possuía todos eles. Portanto, ele intencionalmente disseminou as partes do projeto para seus aprendizes aprendendo a chama sagrada, usando-os para reunir os materiais. Sua capacidade de ver o futuro deu-lhes uma alta taxa de sucesso nisso. Também me faltam algumas matérias-primas para minhas poções. Eu posso fazer com que eles procurem por eles também. Leilin tocou o queixo e teve uma ideia. As sementes que ele havia plantado agora começavam a dar frutos. Através da distribuição de inúmeros vovôs, ele escolheu alguns acólitos talentosos e ensinou-lhes a versão modificada da chama sagrada. Ele agora estava reunindo todas as informações de sua previsão sem estar perto deles. Depois de reunir todas as informações, Leilin conseguiu discernir aproximadamente o que o futuro reservava. Ele até se viu em algumas das previsões dos acólitos. Claro, essas cenas foram todas interceptadas, então os acólitos não puderam recebê-las. De repente, as sobrancelhas de Leilin franziram. Ele viu uma cena na frente dele. Os olhos de uma acólita loira estavam rolando para trás, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Imagens dispersas foram enviadas para Leilin. 354. Golpes Longbottom nas muitas imagens espalhadas. Havia também uma figura com a qual Leilin era extremamente familiar. Baelin. Um sorriso surgiu em seus lábios. Tem certeza que está aqui? Baelin perguntou, engolindo em seco. O buraco negro como breu à sua frente parecia a boca de alguma criatura estranha. A aura em seu corpo aumentou rapidamente, quase cedendo os limites de um ser humano normal. Nós, elfos negros, pegamos todas as nossas aranhas subterrâneas de inverno deste lugar sagrado. É onde mora o Imperador Aranha do Inverno Subterrâneo. Você, realmente acha que eu arriscaria minha vida para trazê-lo aqui se não tivesse certeza? Minpis revirou os olhos. Contanto que você possa matá-lo ou dominá-lo, os cavaleiros Underground e o Interspider desmoronariam imediatamente, e esta guerra pode acabar, disse ele com um suspiro. Quão poderoso é aquele Imperador Aranha Invernal Subterrâneo? Baelin se sentiu desconfortável olhando para o buraco como se tivesse sido exposto diante dos olhos de alguém. Pelo menos classificação 2.
Memphis acenou com os braços, mas, felizmente, ele está em um sono profundo agora e não notará você. Eu não posso ajudar, no entanto, ele acrescentou, qualquer elfo negro que tenha assinado contratos com o Underground ou Interspiders irá acordá-lo assim que entrar nas proximidades. Nem todas as criaturas antigas estavam no Reino Estrela da Manhã. Morningstar Magi eram considerados formidáveis mesmo nos tempos antigos, então como criaturas tão fortes poderiam ser comuns? Bailin e Memphis tinham um plano muito simples. Eles matariam o Imperador Aranha Invernal subterrâneo ou o forçariam a se submeter. Um movimento tão drástico que causaria dano suficiente ao exército dos Elfos Negros que eles seriam forçados a se retirar. Tudo bem, Bailin bufou. Ele se virou e disse, estou pronto. Venha. Na frente dele havia um pedaço bizarro de almôndega que parecia um enorme ovo escalfado. O que era ainda mais assustador era a presença de dezenas de olhos na coisa, todos abertos e olhando para Bailin sem piscar. Quantas vezes devo te dizer? Mesmo que você tenha recebido a herança de meu dono e avançado para se tornar um magus de nível 1, você está longe de ser um oponente para magos de nível 2. Deixe você sozinho. Mesmo comigo entrando na briga, não vamos sobreviver a este encontro. O caroço disse, piscando. Tinha a voz delicada de uma criança. Isso foi uma ordem. A expressão de Bailin escureceu. Tudo bem, tudo bem. Qualquer que seja. Eu finalmente encontro um novo dono, e ele acaba sendo um idiota. A criatura parecida com um ovo balançou a cabeça. Com a ordem dada, disparou para o corpo de Bailin, estendendo inúmeras antenas carnudas que se fundiram com ele. Bailin ficou muito maior do que antes quando a carne se solidificou e formou uma armadura vermelha opaca estampada com dezenas de olhos, algo que a fez parecer muito misteriosa. No momento em que a armadura se formou, a aura de Bailin rompeu os limites dos humanos, estabilizando-se com a força de um magus oficial. Este mapa e amuleto foram passados de geração em geração. Desejo-lhe sorte nesta empreitada. Memphis o abençoou sinceramente. Obrigado. Bailin respondeu, um par de grandes asas vermelhas metálicas se espalhando atrás dele antes de entrar no buraco. A jornada para escoltar Memphis de volta para casa foi árdua. Bailin, Jani e o Elfo Negro enfrentaram perigo após perigo, enquanto eram caçados por pessoas de ambos os lados. Felizmente, eles conseguiram sobreviver à provação e se infiltrar no Dark Elven Empire, levando-o a uma área segura. Além disso, Bailin adquiriu uma herança única que o levou ao caminho de um Bilboster, um ramo dos antigos magos. Depois de ganhar essa herança, o progresso de Bailin disparou, até que ele se tornou um magus oficial. Com a armadura Bilbosting que ele obteve herdou também, sua força estava além da de um magus oficial regular. No momento em que ele pulou no buraco, de repente sentiu como se a moeda que pendurava em seu pescoço esquentasse. No laboratório, Leilin olhou para o cristal dourado em suas mãos. O líquido dourado, agora ocupava mais da metade do volume interno e parecia brilhar esplendidamente. Como esperado do Filho do Destino. Essa taxa de melhoria é algo que nem mesmo eu conseguiria igualar. Leilin suspirou. Naquela época, ele havia testado Bailin por sua aptidão, mas parecia ser escassa. Era basicamente impossível para ele avançar para ser um magus oficial. Além disso, Leilin estava apenas ensinando por curiosidade e brincadeira, e naturalmente não daria conhecimento que apenas os magi tivessem acesso. Agora, porém, o destino havia jogado sua mão. A força de Bailin crescia sem limites, a ponto de agora poder afetar os resultados da guerra. Nos tempos antigos, a disseminação de ideias entre mundos diferentes, bem como a criatividade e a tolerância dos antigos magos, levaram à formação de muitos ramos diferentes. Alguns exemplos foram Bloodline Warlocks, Elemental Bards, Branded Swordsmen, Stealth e até mesmo os recentemente redescobertos Bilbosters. Leilin relembrou as informações que havia encontrado recentemente em um volume antigo sobre Bilbosters. Esses antigos magos eram extremamente estranhos e exigiam que seus herdeiros tivessem aptidão para se tornarem cavaleiros e magos. Além disso, eles tinham que ter uma armadura Bilbosting. Depois de obter a armadura, a força de um Bilboster aumentaria drasticamente e, após a fusão, a armadura mudaria automaticamente o corpo do hospedeiro. Isso os fortaleceu continuamente. Além disso, essa armadura pode ser herdada. No momento em que um Bilboster ganhasse a armadura deixada por um Bilboster de classificação mais alta, eles imediatamente ganhariam mais força.
Aos olhos de Lei Lin, Bailin era bastante adequado para se tornar um Billbuster. Destino. Lei Lin riu e saiu do laboratório. Ponto. Fendix, obrigado pelos corações dos Yartenfiendes. Vou compensá-lo por tudo que não lhe paguei. Segurando uma xícara de café, Lei Lin conversou com Magus Fendix, que estava na frente dele. Todos esses são assuntos pequenos. Você não precisa ser tão educado. Fendix riu, mas não o rejeitou. Magos foram bastante claros sobre isso. Acabei de sair do laboratório. Como está a situação com a guerra? Lei Lin perguntou depois de uma conversa fiada. Ainda é o mesmo. A defesa tripartida mal consegue conter as matriarcas. Toda a nossa força de trabalho está sendo reduzida. A expressão de Fendix mostrava sua empolgação. Algumas criaturas das trevas foram eliminadas. As regiões que abandonamos já são suficientes para que elas proliferem, então elas começam a dar sinais de retração. Todos os tipos de vozes já estão soando entre os círculos internos dos elfos negros. Embora as matriarcas as estejam atualmente suprimindo, elas também precisam se preocupar com as repercussões de tal ato. Lei Lin assentiu. Ele sabia que havia vozes divergentes entre os elfos negros, e também havia as ações de Bailin. Acho que se não houver grandes mudanças, essa guerra vai acabar em 5 anos. Fendix pareceu dar um suspiro de alívio. Essa conclusão era quase a mesma que Lei Lin havia chegado, e ele sentiu também. Bang! A porta da sala foi repentinamente aberta e uma Magus feminina de nível 2 entrou, parecendo sombria. Algo aconteceu no norte. Ponto. Um pouco antes. Poticity era o centro da defesa do norte. Os exércitos humanos, apoiados por numerosos magos, confrontaram a coalizão de criaturas das trevas e elfos negros naquele local. Um jovem Magus passou por um longo caminho pavimentado e chegou diante de uma porta dourada. Magus Longbottom, há algo errado? Os dois magos na porta dourada perguntaram. Tenho algo urgente a relatar. Por favor, deixe-me ver Lord Ad. Longbottom parecia estar com pressa. Algo premente para relatar? Mutar. Vamos passar a mensagem. Os dois magos trocaram um olhar e um deles imediatamente correu para dentro. Um momento depois, o Magus voltou e assinou com a cabeça. Lord Ad deseja vê-lo. Longbottom entrou imediatamente pela porta. Atrás da porta dourada havia uma grande sala, com um esplendor branco e leitoso ao seu redor. Um Magus que parecia muito jovem usava um manto largo e confortável e estava sentado atrás de uma grande escrivaninha. Longbottom saúda o grande protetor do norte. Longbottom cumprimentou respeitosamente enquanto estava meio ajoelhado. É pouco, Longbottom. O que há de errado? Uma voz envelhecida saiu da boca do jovem. Encontrei um pequeno grupo de elfos negros durante uma patrulha. Eu descobri isso depois da luta. Longbottom respeitosamente segurou um pergaminho preto acima de sua cabeça. Um raio de luz azul brilhou e examinou o pergaminho de cima a baixo. Nenhuma reação de energia normal. Nível de perigo, 0. Uma voz feminina suave soou e Longbottom tremeu. Ele sabia que essa era a voz de um gênio espiritual. Deixe-me ver. Com o aceno do braço do jovem, o pergaminho nos braços de Longbottom voou para a mesa e foi desenrolado. Algo que parecia um mapa apareceu diante dos olhos do jovem, com todos os tipos de marcas vermelhas aparecendo por toda parte. Ah! Isto é. Magus Ad começou a parecer sombrio, seu corpo automaticamente se inclinando para a frente. De repente, a situação mudou. Uma semente preta translúcida apareceu do mapa e se transformou em um raio de luz, entrando na testa de Ad. Uma semente parasita. Você. E Ad ficou furioso. Logo depois disso, grandes quantidades de gavinhas negras e trepadeiras envolveram seu corpo, selando por dentro. Aviso. Aviso. Intruso. A voz do gênio espiritual tornou-se frígida. Poderosos raios mágicos formados a partir de um poderoso feitiço iluminaram a sala. Estava esperando por isso. Um sorriso diabólico apareceu no rosto de Longbottom e ele acenou. Um raio negro viajou por Magus Ad e destruiu a pintura a óleo atrás dele, revelando uma complicada formação de feitiço. 355. Revolução no núcleo do gênio do espírito. Longbottom suspirou levemente, sem hesitar, liberando uma onda de choque para destruir a formação do feitiço. TSS. Instantaneamente, a voz do gênio do espírito desapareceu e Poticity imediatamente se tornou caótica. Estrondo.
Como se estivessem preparados há muito tempo, os elfos negros opostos e a onda de bestas desencadearam sua barragem de ataques mais ferozes. Enquanto os magos estavam absortos na batalha, a formação de feitiço defensivo que havia perdido seu espírito, gênio crepitou. O que você está fazendo? 2 magos imediatamente saíram correndo. Absorção de vida. A expressão de Longbottom permaneceu inalterada enquanto ele acenava com as mãos. Alguns raios verdes brilharam nos dois, e eles começaram a envelhecer visivelmente. Sua força vital estava se esgotando rapidamente. Comece a localização. Longbottom deu uma olhada em Liad, que ainda estava lacrado, produziu alguns materiais e começou a preparar algo. Estrondo. Minutos depois, com a orientação de uma formação de feitiço que brilhava em roxo, 8 grandes pernas de aranha perfuraram, destruindo o teto. Em cima da aranha gigante que entrou estava uma garota completamente nua. Essa garota tinha um leve sorriso no rosto, a pele pálida e as orelhas pontudas. Ela irradiava um charme cativante. Saudações, matriarca. Longbottom imediatamente se curvou. Muito bem, Longbottom. A jovem riu, fazendo o coração de Longbottom pular. Embora você tenha desperdiçado uma porção de uma preciosa membrana fetal terrestre, ainda não é um resultado ruim ser capaz de lidar com um clone de seu oponente. Afinal, essa pessoa é uma existência de nível 2 de pico. A jovem falava devagar. Apenas a voz dela foi o suficiente para que seu coração se inflamasse de desejo. Os magos de nível 2 eram poderosos por si só. Se alguém estivesse preparado, até mesmo as matriarcas dos elfos negros achariam difícil lidar com eles. Além disso, havia formações de feitiços de detecção de linhagem espalhadas por Poti City. Qualquer criatura escura que entrasse seria imediatamente descoberta. Mas, Longbottom era diferente. Ele era um humano puro, e o que mais um magus. Embora fosse um magus errante, ele teve algumas realizações e foi bem recebido. Earthen Fetal Membrane era um tesouro de primeira classe do Dark Elven Empire usado para esconder a aura de alguém. Somente quando todos os tipos de condições eram favoráveis a ele, ele poderia fazer uso da semente parasita. Isso deixou Longbottom muito orgulhoso de si mesmo, mas as palavras dele o surpreenderam muito. Clone? Sim. Você não vai sair. A garota riu enquanto falava para o ar ao lado dela. Xiu xiu. 2 flechas de luz branca pura quebraram as gavinhas, revelando uma figura humana nebulosa. Essa figura se transformou em uma longa fila e disparou, entrando em outra figura que acabara de aparecer. Este é o corpo real do Protetor Yad. Longbottom olhou para a figura acima que parecia exatamente igual à anterior, com os punhos cerrados. Eu não esperava que Sua Majestade, a Imperatriz, viesse pessoalmente. Yad, que estava flutuando no ar, não prestou atenção em Longbottom que estava no chão. Seus olhos estavam fixos na jovem diante dele, olhar tingido de medo. E, com seu clone gravemente ferido, quanto de sua força você pode realmente usar? 70%. Ou 80%. A garota não conseguia parar de rir, enquanto suas costas se abriam. Ponto. Um monstro que era um cruzamento entre um humano e uma aranha apareceu no ar, e uma enorme escuridão abafou o Protetor Yad. Não muito longe no horizonte, os magos ficaram surpresos ao descobrir que, além dos elfos negros e da horda de criaturas das trevas, anões e gnomos, haviam se juntado à batalha. Meio-dia depois, uma notícia de abalar a terra se espalhou por toda a Twilight Zone. A cidade de Poti havia caído. A Imperatriz do Império dos Elfos Negros agiu pessoalmente e matou o Protetor Yad da região norte. As tribos dos anões e o reino dos gnomos também entraram na batalha, e toda a região norte do crepúsculo caiu nas mãos do inimigo, entrando em um reinado de terror. Ainda na cidade de Poti, o mestre desta região havia mudado. Esquadrões de cavaleiros da Aranha Invernal Subterrânea de elite patrulhavam as ruas, e ocasionalmente era possível ver guerreiros anões e marionetistas gnomos passando. No grande salão do palácio no coração da cidade, a Imperatriz convocou Longbottom. Você se saiu muito bem desta vez, Longbottom. A garota falou do fundo do coração. Se não fosse por ele conspirar contra o clone de seu oponente, ela não poderia tê-lo matado tão facilmente. É uma honra poder servir a Imperatriz. Longbottom olhou para o rosto absolutamente lindo da garota, parecendo encantado. Agora, preciso que você viaje para a região central e crie ódio contra os magos.
A garota não parecia enojada com o olhar dele, em vez de contorcer o corpo para expor mais de sua pele ao Magus diante dela. Ódio contra a magia? Longbottom não conseguia entender o raciocínio por trás disso. Sim. Os magos e a nobreza possuem grandes quantidades de conhecimento e poder em suas mãos, restringindo camponeses e humanos comuns de obtê-los. A animosidade, aversão e angústia vêm crescendo ao longo das gerações. O que precisamos agora é de um ponto de inflexão, uma oportunidade para tudo explodir em um grande alvoroço. A garota continuou calmamente. Preciso que você vá para a região central e cause agitação em nome de uma revolução. Quando chegar a hora, você pode até mesmo divulgar técnicas de meditação de alto nível. Ponto. Sim. Longbottom respondeu após uma pausa. Ele causaria uma rebelião ao lado de seu inimigo e então flanquearia o inimigo de ambos os lados. Ele sabia que sob o governo dos magos, os plebeus viviam miseravelmente. Os magos e nobres desfrutaram de tudo, enquanto o resto teve que sofrer dia após noite. Mesmo assim, eles podem nem conseguir uma boa refeição com isso. Crimes poderiam ser atribuídos a eles por ofender a nobreza ou, na pior das hipóteses, eles seriam mortos sem recurso. Era difícil para os plebeus crescerem, mesmo que tivessem aptidão, mesmo que tivessem a sorte de entrar em uma guilda, eles ainda seriam discriminados e até mesmo tratados como cobaias ou bucha de canhão. Claro, se alguém tivesse apenas ressentimento e nenhuma força, eles seriam massacrados impiedosamente pelos magos. Afinal, o poder ainda estava nas mãos dos magos. Mas agora era diferente. Os magos agora estavam enfrentando um grande inimigo, e seus esforços mentais e físicos foram gastos. Além disso, houve apelos para uma rebelião. Às vezes, frases de efeito retumbantes e belas promessas para o futuro podem atrair muitos adolescentes de sangue quente para virar a cabeça. Se eles recebessem algum poder, seria um desastre. Quando isso acontecesse, poderia haver conflitos internos entre os magos. Quantas pessoas morreriam? Quanto sangue seria derramado? Longbottom sabia disso muito bem, mas não pensava em se opor a isso, nem tinha pena. Tudo o que ele tinha nele era a emoção de se vingar. Leylin, vou fazer você sofrer dezenas e centenas de vezes pelo que você fez comigo. Eu prometo. Longbottom uivou em seu coração. Se Leylin estivesse aqui, ele descobriria que esse traidor chamado Longbottom era o garotinho, Longbottom, com quem ele brincara em Potterton. Muito bom. Quando você voltar, farei a cerimônia de mudança de linhagem. A partir de então, você fará parte de nós, elfos negros, mesmo com sangue. A garota sentiu. Muito obrigado, Imperatriz. Longbottom tocou a cabeça no chão. Ponto. Longbottom. Ao ouvir as palavras da Magus feminina de nível 2, Leylin de repente teve vontade de chorar e rir também. Embora o nome possa ser apenas uma coincidência, tenho a sensação de que esse traidor de nossa raça, Longbottom, é a mesma pessoa de Potterton. Leylin suspirou com tristeza. Quando soube que aquele menino havia saído em busca de melhores oportunidades, não levou a sério. As chances de sucesso eram muito baixas. Inesperadamente, ele realmente teve sucesso e até se tornou um Magus de nível 1. Sem ferramentas adequadas, Leylin não poderia dizer a aptidão de um Magus. Portanto, ele não sabia que Longbottom tinha talento para se tornar um Magus. Mas isso é interessante. Parece que Potterton é um lugar onde o destino de Twilight Zone converge. Leylin tocou o queixo, imerso em pensamentos. Potterton parecia uma pequena cidade comum e provavelmente já havia caído nas mãos do inimigo. No entanto, foi surpreendente que tenha dado à luz Bailin e Longbottom, os dois queridinhos do destino. Bailin e Longbottom são como os dois lados de uma moeda. Um dia, eles se encontrarão novamente, e esse dia será quando o poder do destino de além da imaginação estiver mais concentrado. Leylin de repente teve uma estranha premonição. É muito interessante poder moldar a história. A rigor, ele criou pessoalmente toda essa situação. Foi em Potterton que tudo começou. Isso o fez sentir que o destino de além da imaginação estava em suas mãos. Mas isso só deixou Leylin zombando. Nesse caso, deixe-me ser o único a acabar com isso tudo. Esses pensamentos apenas brilharam em sua mente, enquanto as expressões dos outros dois magos de nível 2 estavam cheias de preocupação. Agora que toda a região norte se foi, perdemos 1/5 de nosso poder. Fendix acariciou um anel em sua mão que tinha um rubi do tamanho de uma pedrinha,
Uma nuvem escura aparentemente pairando sobre ele. Não só isso. Além dos elfos negros e hordas de criaturas das trevas, até os anões e gnomos apareceram. Amagus sorriu ironicamente. Twilight's Zone era uma área pequena, e o mundo subterrâneo tinha todos os tipos de raças incríveis. Os humanos e os elfos negros eram os dois maiores poderes, mas também não se podia subestimar os gnomos e anões. Quando eles uniram forças, os humanos estavam definitivamente em uma posição desvantajosa. Esta guerra pode resultar em genocídio. Fendix respirou fundo. Precisamos obter o conselho de guerra e mobilizar tudo o que temos. Antes disso, precisamos, primeiro lidar com as ameaças externas. Um anel de ouro no dedo de Lelin se acendeu e ele imediatamente endireitou as costas. Os elfos negros estão na ofensiva mais uma vez, e pode ser confirmado que eles têm 3 regimentos de elite underground e um Terspider-Knibds, apoiados por 3 matriarcas. Aqueles desgraçados de orelhas pontudas. Fendix se levantou, furioso. 356. Névoa vermelha. As sirenes de emergência soavam por toda a cidade de Dolon. Leilin, Fendix e os outros flutuaram até a frente da cidade, observando a cena do lado de fora. 10 anos em que a vida e os recursos foram constantemente perdidos reduziram visivelmente o número da horda de criaturas das trevas. Os relatórios mais recentes sugeriam que os imperadores da Bestagem haviam feito planos para retirar suas tropas e acabar com a guerra. Se não fosse a queda do norte e a interferência dos anões e gnomos, a guerra estaria prestes a terminar em alguns anos. A situação atual era diferente, no entanto. Os humanos do mundo subterrâneo agora enfrentavam a possibilidade de extinção. Cavaleiros subterrâneos da Aranha do Inverno. E eles são elites. Leilin olhou para cima. 3 regimentos de cavaleiros, underground e um Terspider enormes pernas de aranha pisavam o chão silenciosamente, seus cavaleiros elfos negros envoltos em armaduras requintadas e finas que pareciam ornamentais. A superfície das armaduras era composta de padrões intrincados. Combinando com os belos rostos e lanças, eles pareciam um desfile real para Leilin. Embora esses cavaleiros parecessem extravagantes e pretensiosos, a ardente sede de sangue que emanavam era tangível. Isso era algo que apenas as elites endurecidas pela batalha com corações destemidos poderiam ter. Estes são os cavaleiros da família real dos Elfos Negros. Eu não esperava que eles fossem enviados. Fendix parecia sombrio. Os cavaleiros Elite Underground e o Interspider são um pouco mais poderosos que nossos grandes cavaleiros. Aqueles no nível de vice-capitão e acima são tão poderosos quanto os magos oficiais. 3 formações de 1000 cada, há 3000 aqui. A Magus fêmea respirou fundo. Eles estão planejando conquistar Dolon City de uma só vez. Leilin suspirou levemente. Precisamos agir. Não tem jeito. Fendix sorriu ironicamente, mas suas matriarcas com certeza também obstruirão, e não temos garantia de que podemos vencê-las. Já posso sentir o poder do abismo emanando de seus corpos. As cidades eram geralmente vigiadas por magos de nível 2. O campo oposto tinha 3 matriarcas cuja missão era amarrar os magos de nível 2 da cidade defensora. Se não pudessem, os 3 magos de nível 2 cooperariam para lançar alguns feitiços de grande escala que dizimariam essas tropas. Não há escolha. Vamos usar It. Leilin de repente exclamou. Fendix arriscou um olhar para Leilin. Esse é o nosso triunfo que planejamos usar na batalha final. Esta já é a batalha final. A Magus feminina de nível 2 interrompeu antes que Leilin pudesse responder. Concordo. Tudo bem, eu concordo também. Fendix olhou para o grande exército de elfos negros e riu ironicamente. Esta realmente pode ser a batalha final. Com a cooperação dos 3 magos, uma ordem única foi enviada usando impressões secretas e, sob a liderança dos magos, as tropas no terreno transferiram alguns itens especiais para as muralhas da cidade. Eram numerosos barris gigantes. Eram como os barris de madeira encontrados em bares para armazenar cerveja, com firmezaros de ferro de cada lado mantendo-os firmes. Havia também letras da Twilight's Zone, escritas em vermelho sangue, indicando o perigo. Agora, vamos esperar para ver. Os 3 magos trocaram olhares e então fixaram sua atenção na luta. Atacar. Com o sinal dos elfos negros do outro lado, uma grande onda de criaturas das trevas avançou na direção deles. Envolva a terceira camada de defesa. A luz fluorescente explodiu nas paredes, revelando infinitas runas defensivas. Grandes,
Quantidades de partículas de energia trouxeram consigo um terrível poder destrutivo, lançando-se para fora. As criaturas das trevas que avançavam foram feridas por partículas de energia de vários elementos, cobrindo seus corpos com feridas. Resultou numa chuva de carne e sangue. Alguns dos mais poderosos se esquivaram do ataque. Eles escalaram as carcaças de seus camaradas e se chocaram com os soldados e magos nas paredes. Em um momento, sangue e fogo explodiram. Os magos e cavaleiros nas paredes berraram, e todos os tipos de feitiços e flutuações de energia foram liberados. Numerosas criaturas das trevas caíram das paredes. Essa cena havia se repetido muitas vezes no passado, e a cada vez os elfos negros acabavam recuando, o que acabava com a luta. Agora, porém, as coisas pareciam ter mudado. A horda continuou a atacar com os olhos vermelhos, sem medo da morte. Tac tac tac. Explosões regulares soaram. Os cavaleiros de elite underground e Interspider pareciam ter recebido uma ordem, pois começaram a avançar. Embora fossem apenas 3.000 fortes, eles eram como uma onda de aço inundando quando agiam juntos. Vá! Aranhas subterrâneas de inverno com farpas nas pernas escalavam facilmente a muralha da cidade como macacos. Para as criaturas das trevas, a muralha da cidade era alta e difícil de alcançar, mas para esses cavaleiros aranhas invernais subterrâneos, eles eram como uma estrada nivelada. Atacar! Um deles correu para a parede, brandindo a lança negra na mão. Múltiplos dardos pontudos brancos como a neve foram lançados como flores desabrochando, e alguns soldados em armaduras de couro desmoronaram, sangue espirrando por toda parte. Entre eles, havia até um cavaleiro de armadura pesada. Na frente da elite underground Interspider Knights, soldados e cavaleiros regulares não podiam dar um único golpe, e apenas os grandes Knights tinham chance de vencer. Bola de fogo de energia secundária. Vinha enrolada. Pérola gelada. Os mágicos que esperavam no topo das muralhas da cidade agiram imediatamente, e os cavaleiros que haviam acabado de subir pelas paredes foram afogados nos raios coloridos dos feitiços mágicos. Seus corpos e montarias poderosos, dos quais sempre se orgulharam, foram despedaçados por vários feitiços. No entanto, os sobreviventes underground e Interspider Knights ainda atacaram sem medo, e muitos capitães e vice-capitães lançaram seus próprios feitiços, colidindo com os magos nas paredes. Mãos de corrosão. Um cavaleiro de armadura brilhante, montando uma aranha maior do que seus pares, gritou em voz alta. Numerosas palmas negras se estenderam do ar e avançaram em direção aos magos adversários. Ah! O rosto de um acólito de nível 3 foi pego por uma das mãos negras e imediatamente definhou, sangue e carne se desgastando. Tenha cuidado. Ele é vice-capitão e tem a força de um magus oficial. Um magus de meia idade com ar branco falou em voz baixa, sua formação de feitiço defensivo inata piscando. A situação não parece boa, comentou Lelin, observando a cena abaixo. Neste momento, os três magos sentiram algumas rajadas de força espiritual dirigidas a eles que igualaram suas próprias forças sendo liberadas do acampamento inimigo. Se ousassem intervir, enfrentariam um terrível ataque das matriarcas. Em uma situação em que as forças de alto escalão estivessem niveladas, quem primeiro fizesse o primeiro movimento estaria em desvantagem. Felizmente, Lelin e os outros não planejavam fazer isso. Pelo que parece, porém, apenas magos de nível 2 poderiam mudar o resultado. Vamos começar. Lelin falou levemente, a apatia em seus olhos se tornando mais evidente. O comando foi enviado. Só espero que as matriarcas não enlouqueçam e briguem conosco. O anel no dedo de Fendix brilhou em vermelho quando ele sorriu ironicamente. Neste momento, parecia que os magos oficiais nas muralhas da cidade haviam recebido o comando. Comece. Ativar. Eles gritaram e todos os tipos de feitiços foram direcionados aos barris, fazendo-os explodir em fragmentos. Estrondo. As tábuas de madeira explodiram e o líquido vermelho derramou no chão. Este líquido vermelho estava muito turvo e parecia ser algum vinho tinto que ainda não havia assentado. Depois de atingir o solo, tornou-se volátil e criou uma névoa vermelha. Naquele momento, o topo da muralha da cidade estava envolto em névoa vermelha. Cuidado com o ataque tóxico. Ative suas runas defensivas. Um elfo negro em armadura dourada ordenou. Wenwen. Em um piscar de olhos, raios multicoloridos surgiram das armaduras dos cavaleiros élficos escuros.
Depois de serem envolvidos por esta camada de luz, os cavaleiros atacaram seus inimigos mais uma vez, destemidos. Eles estavam muito confiantes na durabilidade de seus corpos, já que eram membros de uma raça de alta energia. Os elfos negros podem ter habilidades reprodutivas mais baixas, mas a durabilidade de seus corpos superou em muito a dos humanos. Esta habilidade racial estendeu-se à imunidade a muitas toxinas. Não era como se os humanos não tivessem considerado o uso de veneno, mas a maioria dos venenos que eram mortais para os humanos apenas deixavam os elfos negros sentindo-se ligeiramente tontos ou causavam-lhes uma hemorragia nasal. Usar venenos só os machucaria mais e levaria à morte de mais guardas da cidade. Assim, após algumas tentativas, os humanos desistiram desse método. Agora, porém, a situação era um pouco diferente. Um cavaleiro underground Winterspider correu até a muralha da cidade e enviou um grande knight voando. Quando ele estava prestes a esfaquear sua lança no coração de seu oponente, ele de repente perdeu o controle e a lança caiu no chão. Lembrando-se do breve surto de fraqueza, o cavaleiro se perguntou: o que está acontecendo? Como essas toxinas me paralisam? Eu já não ativei as runas que defendem contra isso. A percepção repentina de que a névoa vermelha havia passado pela camada defensiva sem obstrução alarmou. Era como se essas runas fossem falsas. Um grande número de pústulas e bolhas amarelas surgiram em toda a sua pele, estourando tão rapidamente quanto se formaram. O cavaleiro gritou miseravelmente: atacar! Um raio de luz brilhou, e o grande cavaleiro que havia sido enviado voando aproveitou a oportunidade e brandiu a gigantesca espada de aço em suas mãos, cortando-a no pescoço do elfo negro. Apareceu uma linha, que logo se transformou em uma fonte de sangue. O pescoço delicado e pálido deste elfo negro foi cortado, seu crânio rolando no chão. 357. Alice. Eventos semelhantes ocorreram ao longo das muralhas da cidade. Mesmo as underground Winterspiders não foram poupadas. Suas 8 pernas desmoronaram e seus olhos escureceram, após o que foram invadidos por tropas em debandada. Essa eficácia assustadora em batalha conseguiu surpreender até mesmo o Fendix que pairava no ar. Esta toxina é realmente muito forte. Se conseguirmos produzir em grandes quantidades. Seus olhos brilhavam de excitação. Não é tão simples quanto você pensa. Leilin sorriu amargamente. Eu especificamente inventei isso usando concentrado de plantas com base na anatomia dos elfos negros. Por si só, não é uma toxina, e é por isso que pode passar por suas runas defensivas. Uma vez que entra em seus corpos e começa a circular, começa a reagir com seu sistema endócrino. Em questão de momentos, o gás benigno se transforma em veneno neural. Este é apenas um truque mesquinho que aproveita uma lacuna em suas defesas. Assim que esta batalha terminar, os elfos negros mudarão suas runas para se proteger contra este método de ataque, que o tornará inútil no final. Na verdade, Leilin baseou esse veneno em seu próprio feitiço de nível 2, Toxibili. Com a ajuda da pesquisa da Natureza Alliance, ele conseguiu a aprovação da Conferência Conjunta, o que só ajudou a aprimorá-la. Mesmo assim, a pesquisa de Leilin sobre elfos negros superou em muito a nossa. A Magus feminina mostrou admiração pela realização de Leilin, apesar de ele minimizá-la. Isso por si só mostrou o nível de habilidade de Leilin em alquimia e a profundidade de sua pesquisa sobre elfos negros. Depois disso, temo que até eu terei que fazer uma visita à conferência conjunta para aprender com os trabalhos de Leilin, ela disse enquanto abria um sorriso. Eu ficaria feliz em receber qualquer discussão com você, o que é mais, qualquer pensamento novo que você possa ter sobre o assunto, disse Leilin humildemente. Este não é o momento certo para falar sobre isso, as matriarcas estão prestes a agir. Ela apontou para o acampamento dos elfos negros do outro lado, onde a força espiritual estava chegando ao auge. Eles parecem ter ficado ansiosos agora e podem entrar em ação a qualquer momento. Devemos nos preparar. Fendix pegou uma bengala curta e preta de cavalheiro. Um diamante brilhante, do tamanho de um ovo, estava embutido no topo. Leilin sorriu sem dizer uma palavra. Quase 3.000 de seus cavaleiros da aranha invernal subterrânea de elite estavam lutando nesta batalha, metade de toda a sua força. Era de se esperar que a virada da situação os deixasse ansiosos. Neste momento, as partículas de energia da escuridão se reuniram e uma forte onda de um feitiço surgiu do lado oposto. Chuva torrencial negra.
Uma doce voz feminina foi acompanhada por uma grande quantidade de vapor d'água condensando-se sobre a cidade de Dolon. Isso foi seguido por uma tempestade de infinitas gotas de chuva negra descendo sobre a cidade. Quando as gotas de chuva negra e a névoa vermelha entraram em contato, uma explosão soou. Eles se fundiram em um líquido preto carbonizado que caiu no chão, revelando os cavaleiros Underground e Interspider que estavam caídos no chão, à beira da morte. O veneno de Lelin só era poderoso contra os cavaleiros da aranha subterrânea de inverno de elite. Um magus de nível 1 poderia usar a energia de seu corpo para resistir a ela. Quanto às matriarcas que eram existências de nível 2. Isso não poderia afetá-los nem um pouco. Pene. 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 O chão rachou e vários fios de cabelo preto emergiram das profundezas. Esses cabelos de cobra se enrolaram nos cavaleiros que ainda estavam vivos e os puxaram de volta. Em apenas um momento, os cabelos conseguiram recuar uma dúzia de milhas, trazendo os cavaleiros para a segurança. Ainda assim, metade dos cavaleiros Underground e Interspider já havia perecido. Você. Algumas vozes cheias de raiva emergiram do céu acima do acampamento inimigo. Os vapores negros se dissiparam, revelando as aparições das 3 matriarcas elfas negras. Leilin os examinou. Todas essas matriarcas possuíam a beleza arrebatadora intrínseca dos elfos negros. As roupas reveladoras feitas de um material parecido com couro exibiam seus corpos, voluptuosos, e suas mãos eram adornadas com chicotes de espinho. Sim. Eles definitivamente se parecem com as dominatrices do meu mundo anterior. Leilin pensou enquanto revirava os olhos. Neste momento, as 3 matriarcas opostas já estavam prestes a explodir em raiva, poderosos feitiços tomando forma em suas mãos. Vocês ousaram ir contra o acorde e agir. Fendix tocou a bengala curta que segurava e permaneceu estoico. Humanos. Como você se atreve a usar meios tão desprezíveis para prejudicar meus bravos soldados? Vou decapitar todos vocês e oferecê-los à sua majestade. A matriarca no centro atacou na língua élfica negra, sem dar atenção à acusação de Fendix. Ela usava a roupa mais reveladora das 3, e os 2 anéis de ouro em seu peito davam uma vibração sensual. E, desde quando os elfos negros, que são conhecidos por serem sinistros e astutos, começaram a acusar os outros de usar meios desprezíveis? A magus feminina disse com um sorriso de escárnio antes que Lelin tivesse a chance de falar. Falar mais é inútil. Tome uma atitude. Lelin exclamou. Grandes quantidades de névoa negra apareceram, formando uma gigantesca cobra negra cujas costas estavam cheias de padrões. Ele sugou uma das matriarcas para dentro dele. Lelin estava entediado de permanecer neste lugar, apesar do perigo mínimo e das pausas ocasionais. Ele queria acabar com isso de uma vez por todas para poder voltar e levar adiante seus planos. Comece o contra-ataque. Fendix enviado via impressão secreta enquanto ele zombava. Retaliar. 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 Um mar de vozes inundou as muralhas da cidade. A porta, que estava fechada há muito tempo, começou a ranger. Numerosos cavaleiros e mágicos saíram correndo, indo para o acampamento dos elfos negros. Após a batalha anterior e o veneno de Lelin, os elfos negros sofreram um golpe devastador que forçou uma retirada. Parecia que os humanos haviam se apoderado da vantagem agora. Lelin não prestou muita atenção à situação abaixo. Depois de alguns ataques de sondagem, ele começou a atrair uma das matriarcas para um campo de batalha adequado. Uma matriarca elfa negra tinha força comparável a um magus de nível 2, e Lelin não podia se dar ao luxo de baixar a guarda contra um oponente tão forte. Além disso, tanto a extensão quanto o alcance da destruição trazida por um feitiço de nível 2 superavam em muito de um nível 1. Assim, seu oponente o seguiu de bom grado para que pudessem evitar baixas desnecessárias. Afinal, os 2 exércitos estavam em combate corpo a corpo e qualquer ataque definitivamente prejudicaria ambas as partes. Considerando sua população já baixa, a perda machucaria mais os elfos negros do que os humanos. Na verdade, olhando para os 2 lados envolvidos na batalha, a matriarca ficou aflita com a perda. Elfos negros levaram 300 anos apenas para atingir a idade adulta. Isso tornou muito mais difícil recuperar a perda de seus soldados, e cada membro de seu exército era insubstituível. Por outro lado, os humanos com alta fertilidade e ciclos de vida curtos não tiveram tais problemas. 1/3 dos elfos neste campo de batalha pertencia ao exército desta matriarca, e entre eles estavam seus próprios descendentes. Aqui deve ficar bom.
Leilin trouxe a matriarca para uma planície que não ficava longe de Dolon City. Havia algumas cidades perto deste plano, mas todas haviam sido evacuadas há muito tempo. As estradas que levam à planície já estavam cobertas de ervas daninhas e era improvável que baixas desnecessárias ocorressem aqui. Eu sou conhecida como Alicia, você é digna de saber meu nome. Essa matriarca se acalmou completamente, pois teve que enfrentar uma existência cujo poder rivalizava com o dela. Olhando para este elfo que estava vestido com couro revelador, Leilin deu um sorriso. Eu sou Leilin. Caixa. Ao dizer isso, ele de repente atirou para trás, desviando de uma aranha de sombra. Esta aranha de sombra flutuante tinha olhos verdes sinistros, e a boca que acabara de tentar morder Leilin agora estava produzindo um ruído de trituração. Todas as matriarcas agem assim descaradamente. Leilin ficou perplexo com suas ações. Não adianta ficar cara a cara quando se enfrenta alguém de outra raça. Renda-se e deserte para o nosso lado. Vou presentear você com a linhagem da minha família e conceder recompensas inimagináveis a você. A matriarca lambeu os lábios sensuais e exibiu seu corpo voluptuoso, insinuando-o sutilmente. E esse tipo de energia sedutora mais uma vez. Leilin balançou a cabeça. Uma grande quantidade de força espiritual expulsou a energia. Toque escaldante. Ele espalhou um pó vermelho enquanto entoava o feitiço, e raios vermelhos começaram a rasgar o céu e imediatamente apareceram na frente de Alicia. O poder das duas forças do raio a deixou pálida. Aldershikri. Alicia começou a cantar e um escudo branco começou a pairar na frente dela. Na superfície do escudo havia a imagem de uma teia de aranha e flores. Pene. Pene. Os raios escaldantes atacaram o escudo um por um, e um guincho soou. Rachaduras começaram a surgir na superfície do escudo caixa. Sob o olhar atordoado de Alicia, o escudo branco quebrou em pedaços e fragmentos voaram em todas as direções. Este escudo foi fundido com o minério da mina guardada pelo Imperador Aranha Invernal Subterrâneo. Você o quebrou. O olhar de Alicia para Leilin agora estava cheio de pavor. Você poderia considerar minha proposta. Você pode ter todas as mulheres do meu clã, inclusive eu. Desculpe. Não consigo ver nenhuma sinceridade em suas palavras. A força espiritual prateada disparou continuamente com a resposta imparcial de Leilin. Ele não era um libertino, e o preço da traição era alto demais quando comparado aos lucros que obteria. 358. Derrota e assistência. Qualquer um que traísse sua comunidade por lucro seria imediatamente rotulado como não confiável. Como, então, eles se sairiam bem no campo adversário? Além disso, Leilin estava confiante na capacidade de defesa dos humanos. Mesmo que o protetor do leste da Zona do Crepúsculo morresse e tudo caísse nas mãos do inimigo, ele ainda acreditava que os humanos no mundo subterrâneo não eram fracos o suficiente para serem extintos. Como resultado, as tentações da matriarca Alicia não afetaram nem um pouco Leilin. Pelo contrário, Leilin estava ambicioso para lutar contra essa matriarca de nível 2. Perfeito. O modelo de um Magus de nível 2, bem como os modelos de feitiço de nível 2 que o Aiship deduziu, agora podem ser testados. Os olhos de Leilin brilharam, o que fez com que Alicia, que estava à sua frente, sentisse frio em seu coração. Ela teve uma má premonição. Mas Leilin não daria chance à outra parte, e ele rapidamente deu o primeiro passo. Chamas sombrias. Chamas vermelhas escuras se derramaram no céu, formando um pilar de fogo furioso. Chamas sombrias, feitiço de nível 2. Elementos, escuridão, fogo. Poder, 120 graus. Conversão de ciência elementar adicionada a vírgula. Estas eram as estatísticas do Aiship no feitiço que havia evoluído a partir da bola de fogo latente que ele havia feito anteriormente. Nos últimos 10 anos, Leilin obteve o modelo de feitiço de um poderoso feitiço de nível 2 da natureza Alliance. As guildas que eles consumiram também lhe renderam alguns desses modelos. É claro que a Alliance, como uma guilda de médio porte, possui um modelo mais notável. Posteriormente, durante sua estada em Dolon, ele trocou por muitos outros modelos de nível 2. Por sorte, ele até conseguiu coletar 2 modelos danificados de nível 3, que tratou como joias e copiou diligentemente. O Aiship foi encarregado de restaurar esses 2 modelos. O poder dessas chamas vermelho escuras superou claramente o do toque ardente de antes. A matriarca Alicia tinha um rosto solene. De repente, ela pegou um chicote e o estalou no ar. Pá!
O estalo do chicote comprimiu o ar, produzindo um estrondo sônico. Saia. Padrões pretos complexos surgiram no rosto de Alicia, cobrindo o lado direito como uma máscara. Como quiser, minha senhora. O espaço aparentemente se separou e uma aranha fofa branca como jade se materializou do nada. As linhas vermelho-sangue em sua carapaça só serviam para torná-lo mais bonito. Isa matriarca soltou um silvo, semelhante ao som de uma aranha estridulando. Aquela aranha de jade branca imediatamente mirou em Lelin, suas costas disparando grandes quantidades de fios que emitiam ar frio. Os fios densamente emaranhados formavam um casulo branco que envolvia o elfo e a besta. O Shipai fez sua visão piscar em azul e os detalhes da aranha de jade branca surgiram imediatamente. Underground Frost Spider, uma mutação da Underground Winter Spider. Tem uma capacidade extremamente forte de mutação. Força, 35. Agilidade, 16. Vitalidade, 46,9. Força espiritual, 27. Habilidades especiais, 1. Defesa do fio. Os fios do Underground Frost Spider têm a habilidade de gelo e são a ruína de muitos magos do tipo fogo de nível 2. Stealth. A concha do Underground Frost Spider tem habilidades para refletir a luz, permitindo que ela seja ocultada com o ambiente. Lelin nunca deixou de alimentar o banco de dados do AI-Chip com informações depois de entrar na Twilight Zone. Até agora, uma grande parte dos itens especiais de Twilight Zone já foram gravados nele. Uma matriarca com uma aranha de gelo subterrânea como familiar. Uma que pode suprimir magos elementais de fogo. Lelin sorriu levemente. Que pena, minhas chamas sombrias são compostas principalmente não de fogo, mas de escuridão. Junto com a mudança, na intenção de Lelin, o pilar de fogo vermelho escuro imediatamente se transformou. O brilho vermelho em seu centro desapareceu rapidamente, sendo substituído por um preto escuro que ocupou a maior parte do espaço. Em um momento, as forças das sombras ocuparam a maior parte do pilar. Ingerir. Lelin agarrou o ar com as duas mãos, e o grande pilar varreu o casulo branco gigante de Alicia para dentro de si. Sei. Grandes quantidades de gases brancos apareceram na superfície do casulo branco, movendo-se no ar. Lelin até ouviu os sons horripilantes da aranha gigante. Brum! O grande casulo branco de repente explodiu, colidindo com as chamas preto-avermelhadas. De dentro da névoa branca, uma silhueta emergiu. A matriarca conectou seu corpo diretamente em cima do Underground Frost Spider, formando um monstro que era meio humano e meio aranha. Isso o lembrou de seu subordinado, Skrill. Este visual é muito compatível com Skrill. Lelin riu zombeteiramente, mas sabia que essas duas partes eram muito diferentes. Skrill usou sua técnica de meditação para alterar sua aparência física, mas essa matriarca fundiu seu corpo com o de seu animal de estimação, talvez até com sua alma. Com base apenas na força, Skrill não poderia ser comparado a este elfo que já estava no nível 2 e possuía muitas técnicas que ele não possuía. Humanos nojentos, repugnantes. O elfo que formava a metade superior dessa abominação piou nas costas da aranha. Ding! Ding! O elfo segurava uma perna de aranha que parecia jade branco. A longa perna de aranha se transformou instantaneamente em uma cimitarra branca. Ao longo da elegante curva desta cimitarra havia belos padrões que brilhavam repetidamente. A lâmina emitia uma névoa branca, que emanava raios frios. Matar. A voz da elfa se transformou em uma onda de raios brilhantes que envolveram, que gradualmente desapareceram no ar. Ela está se escondendo agora. Lelin acariciou o queixo e sorriu ironicamente. Embora os elfos negros fossem bastante capazes em combate aberto, eles preferiam táticas mais dissimuladas. Eles usavam seus próprios corpos e beleza para tentar seus oponentes, ou se escondiam nos cantos, para lançar ataques furtivos. No entanto, como um mago sombrio, Lelin se deparou com muitas dessas táticas e as empregou ele mesmo. Ele inclinou a cabeça e sorriu, fixando-se no local e estreitando os olhos. Alguns minutos depois, um raio de ar frio e branco rapidamente cortou o corpo de Lelin, mas foi recebido com o exterior de seu corpo ondulando. O corpo era um mero fantasma. Você caiu na minha armadilha. Lelin se materializou em um canto, seu corpo cercado por partículas elementais defensivas da escuridão. Você é o único que caiu em uma armadilha. Alicia riu baixinho, quando o outro corpo disparou explosivamente do lado, mirando nele com sua própria tática. Brum!
Uma grande teia branca cheia de muco voou e prendeu Leilin. A seiva branca caiu sobre ele, e os sons de corrosão ecoaram enquanto ela se infiltrava continuamente em seu corpo. Então aquele ataque anterior foi falso. Leilin sorriu gentilmente, mas sua expressão não mostrava nenhum desânimo, como se a pessoa presa não fosse ele. Com um flash de luz branca, Alicia apareceu na frente de Leilin. Atualmente, ela parecia apática. Ela segurava uma cimitarra branca e estava prestes a cortar diretamente a cabeça de Leilin. No entanto, o comportamento de Leilin a deixou desconfortável. Brum! Quando a cabeça de Leilin voou para cima, uma estranha transformação ocorreu no ar. A cabeça se dissipou em um grande número de sombras negras, condensando muitas partículas elementais da escuridão para formar uma gaiola que prendia a matriarca. Feitiço de nível 2, corpo ilusório, segundo estágio. O espaço ao redor brilhou quando Leilin removeu as ondas elementais da escuridão que escondiam seu corpo, aparecendo na frente de Alicia. Uma inspeção mais detalhada revelou a sensualidade do corpo dessa matriarca. A tentação que induziu foi chocante. No entanto, a expressão de Leilin era fria como gelo. Uma lança negra rodeada de chamas vermelhas apareceu instantaneamente em sua mão. Feitiço de nível 2, lança de corrosão. Vai morrer. Leilin disse baixinho, a lança negra em sua mão sendo lançada para frente. O espaço se distorceu por onde a lança passou e uma forte força corrosiva se condensou continuamente em sua ponta. Explodir. Ao ver a força terrível que a lança continha, como se fosse capaz de destruir a própria terra, o rosto de Alicia mudou instantaneamente. Ela resolutamente cantou alguns feitiços baixinho. De repente, o Underground Frost Spider gritou irritado, as linhas de sangue em seu corpo aumentando e morrendo quase todo o seu corpo vermelho. Além disso, estranhamente, seu corpo inchou. Um raio de luz branca rapidamente separou Alicia e a aranha branca. Estrondo. A lança explodiu intensamente no local original de Alicia. As correntes negras explodiram instantaneamente, o que fez com que a carne e o sangue explodidos atingissem a lança negra. Duas grandes forças de energia fundiram-se e tornaram-se mais densas, causando grandes distorções no vazio. Bom! 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 Quando as distorções se condensaram a um ponto, terminou com uma violenta explosão. Mesmo que as forças tenham colidido no ar, os restos das ondas de energia geradas foram em direção ao solo, explodindo camadas de pedra e solo. As ondas varreram a área, causando destruição em grande escala. A silhueta de Alicia voou para fora da explosão. No entanto, as coisas não pareciam boas para ela, a parte inferior do corpo pingando sangue, fresco. Sendo pega bem no meio da explosão, ela naturalmente recebeu o peso da força que gerou. No entanto, ela atualmente não tinha tempo para se preocupar com seus ferimentos. Olhando para si mesma com moderação, ela se transformou em um raio de sangue que desapareceu no horizonte. Leilin ficou onde estava silenciosamente e não o perseguiu. Para ele, ajudar os humanos a manter suas terras era apenas um favor passageiro. Ele não queria matar uma existência de nível 2 da parte oposta, pois não desejava uma animosidade que não pudesse ser resolvida. Claro, alguns preparativos tiveram que ser feitos para acelerar o fim da guerra. Leilin sorriu ironicamente. Tendo calculado aproximadamente seu próximo curso de ação, ele correu em direção aos outros dois grupos. A adversária de Fendix era a matriarca que usava os dois anéis no peito. A força dessa oponente era tirânica, e ela reprimiu Fendix e limitou seus movimentos. Fendix acabou ficando constantemente na defensiva, o que o irritou. 359, Morte e Insanidade 1. Nesse momento, Fendix e a matriarca élfica negra olharam para o lado. Fendix, estou aqui para ajudar. Leilin se aproximou rapidamente, suas roupas farfalhando com o vento forte. Mão da Umbra. Um grande número de sombras emergiu atrás dele e se transformou no que parecia ser uma mão gigante que obstruiu a matriarca. Qual é a sua situação? Quanto poder mágico você ainda tem? Leilin olhou para Fendix, que já estava ligeiramente pálido. Metade, e eu posso liberar mais um feitiço formidável. E você? Ao ver a chegada de Leilin, Fendix soltou um grande suspiro de alívio. Eu já mandei aquela matriarca embora. Tudo o que resta é ela. Leilin apontou para a matriarca através deles. Eu lembro que você ainda tem um poderoso feitiço ofensivo, Violent Thunder Chains, certo? Vou mantê-lo ocupada. Rápido, vai e prepare-o.
Tudo bem. Fendix cerrou os dentes. Embora ele tivesse visto as intenções de Lelin, esta matriarca era sua arqui-inimiga. No passado, o Duque Fendix, comandante do exército e membro de sua família, havia sido morto pelo exército dessa pessoa. Ele mal podia esperar para acabar com ela. Além disso, eles estavam em guerra. Matar uma matriarca o recompensaria com um enorme número de pontos de mérito. Lelin observou a matriarca, um leve sorriso surgindo em seu rosto. Minutos depois, Fendix rugiu. Uma luz azul deslumbrante encheu a região e cobras de eletricidade começaram a dançar no ar, prendendo o oponente dentro de si. Inúmeros raios caíram e, alguns minutos depois, tudo o que restava da matriarca eram cinzas e carvão caindo do ar. Os elfos negros estão se retirando. Assim como Lelin e Fendix cuidaram da situação aqui, o outro Magus de nível 2 correu para eles. A matriarca que estava lutando contra mim parecia ter recebido algumas notícias e de repente escapou. Eu não consegui alcançá-lo de jeito nenhum. Ah! Você! Você a matou! A Magus feminina levou a mão à boca, incapaz de expressar seu espanto com palavras. Ponto. Os elfos negros do que cercavam Dolon City recuaram rapidamente. Os 3.000 cavaleiros da Aranha Invernal Subterrânea que atacaram eram um poder muito grande na região leste. Muitos deles foram temporariamente transferidos dos outros dois exércitos. Agora, com o veneno de Lelin facilitando um contra-ataque, um bom número deles havia sido perdido. O cerco de Dolon havia terminado e sua vitória até levou a um efeito em cadeia. Além do mais, a morte de uma matriarca de nível 2 fez com que Dolon City se tornasse o coração da batalha. No entanto, Fendix e Lelin não escolheram descansar. Em vez disso, aproveitando esse ímpeto, eles lideraram tropas para salvar as outras duas grandes cidades. Depois que suas forças formidáveis foram enfraquecidas consideravelmente, os elfos negros foram empurrados para trás passo a passo e finalmente expulsos do leste. Isso deu à raça humana um raio de esperança. Quanto aos pontos de mérito por matar a matriarca, como Lelin estava intencionalmente mantendo um perfil discreto, todos eles acabaram nas mãos de Fendix. Ele se importava pouco com reputação. E isso parecia ser muito importante para Fendix, como se houvesse rancor envolvido. Por isso, ele ficou feliz em fazer-lhe um favor. Afinal, Fendix o ajudou bastante anteriormente e também prometeu compensá-lo no futuro. Ponto. Ganhamos no leste. Isso é ótimo. Aaron, que atualmente estava em outra cidade, ouviu a notícia. Surpreendentemente, ele estava vestido com uma capa cinza esfarrapada e a fuligem cobria todo o seu rosto. O anel em sua mão escondia suas flutuações de energia. A cidade inteira foi agora arrebatada por uma onda de alegria. Quer fossem nobres, plebeus ou cavaleiros, eles dispararam para as ruas no momento em que receberam a notícia, exibindo seu êxtase sem inibições. A ameaça dos elfos negros pairou sobre esta área por muito tempo. As esperanças despencaram ainda mais quando o norte foi rompido, e as notícias de cidades inteiras sendo massacradas aterrorizaram a todos. O povo precisava de boas notícias para levantar o ânimo. A residência do prefeito da cidade havia sido aberta ao público, e ele até ordenou que os chefes servissem grandes quantidades de pão de aveia e suco de frutas ao público. Esta pode ser uma boa notícia, mas está muito distante de você agora. Um raio de luz branca saiu do anel preto, projetando a imagem de um velho sábio na mente de Aaron. Saia no momento em que você conseguir. A família Mambro que governa esta cidade não é algo que você possa enfrentar facilmente. Eu sei. Aaron assentiu sério e desapareceu no meio da multidão. Minutos depois que ele saiu, um pequeno esquadrão cercou a área, com chamas vermelhas queimando. Entre eles estava a figura de uma mulher em um vestido rosa. Ele esteve aqui não faz muito tempo. Cidade. Não podemos deixá-lo escapar. A mulher exclamou severamente, e os soldados imediatamente se dispersaram. Logo, o som estridente de cornetas ressoou por toda a cidade. Você realmente se atreveu a roubar o tesouro mais valioso da minha família. Você vai pagar por isso em carne e osso. A mulher olhou para a área mais uma vez e emitiu esse juramento assustador antes de viajar pelas chamas. Rumble. Uma língua de fogo varreu uma altura de 5 a 6 metros. E a figura da mulher desapareceu completamente. Depois de algumas raspadas, Aaron furtivamente deixou a cidade e alcançou um esconderijo que havia preparado anteriormente. Esta era uma caverna cárstica subterrânea.
Depois de acabar com todos os vestígios da entrada e ativar uma formação defensiva de feitiço, Aaron finalmente soltou um suspiro de alívio e sentou-se no chão. Isso foi muito perigoso. Foi apenas um item. Eles tiveram que me perseguir com tanto fervor? Aaron reclamou, e então olhou para Merlin em sua mente. Deixe-me esclarecer isso. Se ainda for tão perigoso coletar materiais para a espada meteoro no futuro, talvez eu tenha que desistir dela. A espada pode ser um precioso artefato de alta qualidade, mas não é tão preciosa quanto a minha vida. E, não se preocupe. Esta pedra preciosa Teardrop foi o material mais difícil de obter. Contanto que você tenha suas previsões, o resto é relativamente mais fácil de colocar em nossas mãos. Imediatamente depois, o velhote parecia severo. A Teardrop Gemstone é um tesouro precioso da família Mambo, e é natural que tenha sido guardada com tanto cuidado. As maldições enfraquecidas lançadas em seu corpo são uma dor, e precisarei passar algum tempo analisando-as. Nos próximos 2 meses, sua força será restrita a de um acólito. Suspiro. Mas não pode ser evitado. Aaron suspirou, e então pensou na Magus feminina de vestido rosa, seus músculos faciais se contraindo. Ainda estou muito fraco. Vovô Merlin, existe algum método para avançar rapidamente na chama sagrada? Claro. Merlin acariciou sua barba branca. Embora a maioria das técnicas de meditação de alto grau se tornem mais difíceis de treinar quanto mais você as treine e requer muitos materiais sobrenaturais para permitir o avanço, minha chama sagrada é diferente. A voz de Merlin carregava uma pitada de orgulho enquanto ele mergulhava em suas memórias. Minha chama sagrada não apenas lhe dá o poder de ver o futuro, mas também permite que você avance rapidamente através da convergência dos poderes do destino. Em teoria, contanto que você interfira no destino o máximo possível, você pode avançar em um ritmo assustador. HSS. Aaron respirou fundo. Então, se eu causar estragos em além da imaginação, isso não significa que posso me apressar para me tornar uma Magus estrela da manhã? Sonhe. Merlin foi implacável quando olhou para Aaron com desdém. Quão forte é o poder do destino? Apenas cutucar o rio do destino pode fazer com que você seja reduzido a pó pela inércia do destino. Eu treinei na chama sagrada por centenas de anos e ainda apenas ousei seguir os passos de Destiny, apenas acelerando o processo. Não importa o que seja, isso pode me ajudar a aumentar minha força. Eu vou fazer isso. Aaron de repente cerrou o punho. Ele havia retornado para sua guilda como um Magus oficial. Ele também os fizera pagar, até certo ponto, mas o resultado ficou longe do que ele havia imaginado. Aquele jovem nobre que roubou sua noiva ainda tinha uma família Magus o apoiando, com um Magus oficial no comando. Aaron podia fazer pouco mais do que aceitar seu pedido de desculpas por roubar sua noiva. Após essa experiência, sua sede de poder tornou-se mais intensa. Foi por isso que ele estava com presa para passear, bem como reunir materiais para forjar a espada meteoro. Então, onde está a área onde o destino converge? Aaron olhou para o vovô Merlin, os olhos cheios de esperança. Você precisa descobrir por si mesmo. Merlin parecia estar insinuando alguma coisa. Eu tenho que usar a chama sagrada. Os olhos de Aaron brilharam. Isso mesmo. Você foi promovido a Magus oficial pode, portanto, dar uma olhada no longo rio do destino. Merlin deu um sorriso amável. Vou dar uma olhada agora. Aaron impacientemente sentou-se e entrou em estado meditativo. Uma força espiritual única emanava de seu corpo, ligando-se à passagem do tempo no submundo e aos rios da história. Aaron de repente se moveu, segurando sua cabeça e gritando miseravelmente. Imagens dispersas, contendo a sede de sangue e a vingança dos espíritos inundaram sua mente. Na região central de Tuligtzone, um jovem Magus em vestes pretas estava falando em um porão para uma plateia de adolescentes desnutridos e doentes. Esses adolescentes, no entanto, tinham olhos extremamente brilhantes que estavam quase em chamas. Atrás do Magus, a imagem distorcida de uma aranha parecia aparecer. O Império dos Elfos Negros. Um adolescente montado em uma grande aranha subterrânea de inverno aplaudiu animadamente, com um elfo negro sorrindo ironicamente ao lado dele. Esses e alguns outros fragmentos esporádicos apareceram na mente de Aaron, fazendo-o sentir como se um tijolo tivesse sido enfiado nela. Cerca de meia hora depois, Aaron acordou, mas estava respirando com dificuldade. Essas duas pessoas devem ser aquelas em torno das quais convergem os poderes do destino.
Ele parecia decidido. Enquanto eu estiver ao lado deles e ganhar sua confiança, posso afetar os filhos do destino e acelerar o progresso da chama sagrada. Quando chegar a hora, todos vocês morrerão. Ah! Aaron começou a rir loucamente, um leve traço de insanidade em sua expressão. 360, convite da região central à guerra, havia terminado. Lelin, que havia retornado do campo de batalha, agora bebia um pouco de café. Com pensamento, ele aceitou as cenas que o Aiship transmitiu a ele. Bailin realmente é o filho do destino de Twilight, mas Longbottom está realmente me surpreendendo. Lelin acariciou seu queixo, observando Longbottom que estava atualmente jorrando ressentimento. Usar uma revolução para montar um exército, reunir magos errantes que estão insatisfeitos com o governo das guildas e passar técnicas de meditação de alto nível para acólitos comuns. Engenhoso. Até ele teve que apreciar os métodos de Longbottom. O mundo dos magos nunca foi um lugar justo, mas a imensa força dos magos significava que ninguém poderia derrubá-los. Para causar problemas no mundo magus, era necessário incitar a desarmonia dentro de suas fileiras. Parecia que Longbottom estava indo bem. Ele estava até provocando uma revolução. Talvez isso tenha acontecido no passado da Costa Sul também, fazendo com que o poder das guildas diminuísse e deixando as academias tomarem seu lugar. Lelin fez uma associação repentina. No entanto, o primeiro dos revolucionários não conseguiria encontrar a paz, pois as facções conservadoras os atacariam, dando-lhes uma morte horrível. Foi por isso que Lelin não tinha a intenção de introduzir o sistema de academias em Twilight e, em vez disso, manteve um perfil baixo e assimilou sua cultura. Parece que Bailin e Longbottom são como dois lados de uma moeda. Ambos são filhos do destino para esta era. No entanto, um é um herói, enquanto o outro é um rebelde. Lelin pegou a xícara de café na mesa e tomou um gole. Às vezes, os rebeldes eram apenas heróis que falharam em suas conquistas. Se os esforços revolucionários de Longbottom tivessem sucesso, então ele seria imortalizado como um modelo no mundo magus, amplamente elogiado e registrado na história magus. Se, em vez disso, Longbottom fosse derrotado por Bailin, ele cairia nos livros como um rebelde, um traidor que traiu a humanidade, para sempre envergonhado pela história. A batalha final decisiva será definitivamente entre esses dois. Antes disso, a força do destino aumentará rapidamente seu poder, mesmo que não seja benéfico para eles a longo prazo. Lelin foi muito claro sobre o caminho que um filho do destino poderia seguir. Enquanto eles estavam deixando sua marca no mundo, eles poderiam obter uma herança apenas vagando. Ao entrar em uma zona de perigo aleatória, pode haver um vovô distribuindo técnicas, permitindo que eles avancem rapidamente e, assim, fazendo com que muitos gênios tenham tanta vergonha de si mesmos que cometem suicídio. Longbottom parece ter ganhado uma linhagem, e Bailin está ainda melhor. Ele não apenas encontrou o caminho para se tornar um Buster, o que é melhor para ele, como também subjugou o Underground e o Interspider Emperor, que é uma criatura com poder semelhante a um Magus de nível 2. Lelin, que tinha visto muito no mundo, poderia julgar naturalmente sua força geral por meio dessas cenas. A sorte inesperada que eles tiveram fez com que até mesmo Lelin os invejasse. Ao mesmo tempo, ele estava um pouco assustado. Se eu tivesse continuado com ele, não teria sido enganado pelo destino e me tornaria o vovô distribuindo técnicas. Lelin parecia sombrio. Bailin realmente obteve alguns benefícios dele. Embora tivesse sido afetado por sua instabilidade emocional como feiticeiro, não se podia negar a mão do destino nesse assunto. Afinal, o destino não foi criado do nada. Precisava de uma forma de catalisador, o que aumentaria infinitamente a probabilidade de aparecer. Por exemplo, Lelin poderia ter escolhido criar poções em vez de aceitar um discípulo para passar o tempo, mas ele escolheu ensinar a Bailin os caminhos dos cavaleiros. De todos em Potterton, ele havia escolhido Bailin. Quanta probabilidade e sorte estavam envolvidas. Já que você quer jogar, vamos nos divertir. Lelin ergueu o copo e lançou um desafio aos céus, Bip. Com base nas varreduras da IA limitada, uma leve instabilidade foi detectada no alvo Aaron. O alvo parece estar nos estágios iniciais de colapso mental. Adoção imediata de contramedidas sugeridas. Nesse momento, o Aishi passionou e uma imagem de Aaron enlouquecendo foi projetada diante dos olhos de Lelin. Parece que as coisas estão ficando complicadas.
Embora os efeitos do treinamento como acólito tenham sido removidos nesta nova versão do Scarlet Flame, os efeitos não parecem sustentáveis para aqueles que avançam para se tornar magi. A expressão de Lei Lin escureceu. Foi por isso que ele não treinou na chama sagrada. Ele não apenas já tinha pupilo de Kemoyin, como também temia os efeitos colaterais causados pelo treinamento na técnica. O espírito tinha muitos segredos. Mesmo com a capacidade de cálculo sobrenatural do Ai-Chip, ainda não foi capaz de analisar os mistérios do espírito. Shipai. Reúna as estatísticas da condição atual de Aron e modifique a chama sagrada novamente. Além disso, verifique as outras cobaias. Lei Lin comandou. Imediatamente depois, as imagens de outras duas pessoas foram projetadas diante de Lei Lin. Ele não se limitou a forjar o anel. Seus avós falsificados foram transmitidos em segredo durante os últimos 10 anos, disfarçados por vários métodos como uma coincidência cada vez. As cenas do Ai-Chip mostraram ele uma jovem acólita e um homem forte que também treinou na chama sagrada, suor frio escorrendo por seus rostos. O poder do destino. De repente, os dois abriram os olhos e olharam para a região central. Tudo começa e termina no mesmo lugar. Tem eles também. Os dois fizeram a mesma previsão, o medo brilhando em seus rostos. Através da interceptação dessa informação, Lei Lin naturalmente sabia do que eles estavam com medo. E eles sentiram os outros treinando na técnica. Parece que a chama sagrada ainda não pode ser praticada por mais de uma pessoa. A técnica de meditação de alto grau, chama sagrada, veio da família Boteli. Tradicionalmente, apenas uma pessoa em uma geração poderia treinar com sucesso esta técnica de meditação, enquanto o resto sofreria um colapso mental e morreria. No entanto, com as modificações do Ai-Chip, bem como a falta de preocupação de Lei Lin, esta técnica de meditação foi passada para muitos acólitos, e todos eles se tornaram magos oficiais, através da chama sagrada. Devido à natureza incomum desta técnica de meditação, eles precisarão se matar para determinar o vencedor. Só então a chama sagrada estará completa. Lei Lin sorriu com a mais nova conclusão do Ai-Chip. Esta chama sagrada realmente é uma fraude. Seus pensamentos agora estavam muito claros. Ele definitivamente não treinaria uma técnica de meditação tão bizarra. Vale a pena investigar como tirar proveito de seus poderes proféticos e configurar a situação, bem como a questão de quem venceria a luta. Lei Lin tocou o queixo, imerso em pensamentos. 5 dias depois, um convidado inesperado visitou a vila de Lei Lin. Clang. 4 pernas metálicas gigantes avançaram e finalmente pararam no jardim de Lei Lin, levantando uma nuvem de poeira e criando um tumulto atrás delas. Minhas desculpas, magos Lei Lin. Esse cara grande não tem sido fácil de controlar. Pode ser porque está na época de acasalamento. Logan pulou da parte de trás de sua forma de vida metálica, parecendo apologético. Não se preocupe, Magus Logan, Lei Lin sorriu. Balançando a cabeça para mostrar que não se importava, ele gesticulou para convidar o Magus a entrar, continuando: por favor, entre. Eu coletei alguns itens que podem lhe interessar. Um pouco mais tarde, Celine, que tinha corrido para alguns negócios, viu o protetor do leste, Logan, sentado em uma cadeira e cantando louvores ao gigante peixe grelhado na longa mesa. Que tipo de peixe é esse? Eu nunca vi isso antes. É um híbrido do peixe-manhar e do barracuda. Eu mesmo criei. Lei Lin riu. Esta criatura foi um produto acidental de um experimento de linhagem. Inesperadamente, acabou provando muito bem, o que levou Lei Lin a servi-lo aos convidados. Como a carne desse peixe era extremamente deliciosa e também tinha a função de fortalecer o corpo de um magus de nível 2, ele era muito popular. Depois de descobrir isso, Lei Lin imediatamente ordenou que o Celine abrisse uma enorme fazenda aquática, preparando-se para criar esse tipo de peixe em grande escala. Seria outra adição aos seus lucros. Enquanto aprendia sob a luz dos magos da Costa Sul, Lei Lin cuidou de vários planos secretos e aprendeu que algo assim tinha muito significado e valor. Como um bônus, Celine tinha sido extremamente agradável com Hélio recentemente à noite, seus olhos tão brilhantes que parecia que ela poderia piscar para fora do líquido. A conjectura de Lei Lin era que ela pensava que ele estava administrando diligentemente a guilda, o que a comoveu. Lei Lin apenas riu de seu mal-entendido, sem se preocupar em explicar e, em vez disso, aproveitando a sorte com ela.
Depois de desfrutar do bom licor e da boa comida juntos, Leyland finalmente foi direto ao ponto. Eu me pergunto o que posso fazer pelo protetor Logan. Que você veio até aqui. Eu vim aqui hoje porque tenho um pedido presunçoso de você. Logan parecia sério e um pouco envergonhado. O que é? Leyland parecia calmo, enquanto Celine, que estava ao lado dele, agarrou seus dedos. Em nome da Aliança das Guildas da Região Central, convido a Natureza Aliança a se mudar para a Região Central. Nós preparamos os recursos fornecidos para uma guilda de grande escala para você, e há um assento para a Natureza Aliança esperando entre nossas fileiras. Em outras palavras, quando você for lá, a Natureza Aliança se tornará uma guilda em grande escala. Logan foi direto ao ponto, dizendo tudo de uma vez. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Leyland pôde sentir a respiração de Celine ficando mais acelerada. Guilda em grande escala. Esse era o maior sonho de todas as guildas em Twilight Zone. Como o coração de além da imaginação, a região central também era onde a população era mais densa e representava a essência dos humanos subterrâneos. A maioria das guildas só deseja expandir para lá. Celine sempre lutou para que a Natureza Aliança subisse na hierarquia, e ela não parecia achar essa situação estranha como tudo. Enquanto isso, Leyland estava pensando em outra coisa. A situação na região central ficou tão ruim assim? Ele perguntou de repente. A expressão de Logan congelou. Momentos depois, ele riu ironicamente.